E todos vocês sabem, Daiane, tu que tá assistindo, tu sabe. E você falou pra mim que queria ficar comigo. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Tá mentindo. E agora eu não acredito em nada mais. Daiane, eu sei que tu não é uma pessoa ruim, eu sei que tu gosta de mim, tu nunca me tratou mal. Queremos ver tu daqui da hora. Ela não quer, eu já dei em cima dela a noite inteira, ela não quer ver. Você é tão baixo e tão cínico, mas se você quer mesmo vir com prova, então eu vou vir com prova agora, tá bom? A blusa... Então, já vim pronta, né? Com a blusa branca. Eita, menina. Gente, a gente já veio aqui pra ver the other side of the coin. Ok? A gente já veio aqui prontas pra ver esse outro lado da moeda e essas outras histórias, né? Eu não sei nem por onde começar. De tanto absurdo e tamanha cara de pau que vocês tiveram. De eu botar nessa situação agora, envolver pessoas que nem figuras públicas são. Nesse golpe baixo. Baixíssimo. Cara, você, de tão infeliz e amargurada, quis falar até de um relacionamento meu que nem era público, nem estava oficializado e ainda distorceu tudo e muito mais. Primeiro, tu tentou resumir esses últimos quase 5 anos em um speedrun. Por quê? E porque logo agora que eu fui espancado e perdi o meu celular. Achou que eu tava sem prova, achou que eu tava vulnerável. Não pode rir, né? Gente suficiente pra ou conseguir montar o meu setup todo de novo aqui, que vocês sabiam que tava desmontado, e tá aqui me defendendo? Acharam... ele poderia aproveitar que tá com o setup montado e fazer live, né? Já que você tá sem trabalho. Louca. Vixe! Tá muito menos. Tá precisando de uns streams, né? Então, espero ter ajudado aí, gatinha. Vixe! Rita! Não é a primeira vez que eu E pode ter certeza que eu tô muito bem assessorado no momento. Inclusive... para várias pessoas estão tentando corroborar com qualquer merdinha mentirosa que tá tendo na internet. Isso aqui não é terra de ninguém, tá bom? Minha imagem, a minha privacidade, meu relacionamento, eu anotei bastante coisa, porque é muita coisa. Eu sei quem me apoia, quem acredita em mim, quem sabe de toda a história. Eles sabem de toda a história. Vocês não sabem. Na verdade, vocês sabem. Todo mundo sabe. O tanto que eu tentei resolver isso entre a gente. E na amizade. E fui atrás. Ela mesma falou em live o tanto que eu fui atrás. Mas tudo tinha que ser levado pra stream. Tudo tinha que ser feito piadinha sobre mim. Tudo tinha que ser feito... especulações. Criava apelido que só pessoas do chat de vocês sabiam pra... me difamar, pra falar merda, pra engajar, e você não soltou o osso todos esses anos. Oi? E aí agora quer trazer essa situação que aconteceu comigo pra expor essas coisas completamente desconectadas do que aconteceu. Quem não larga o osso? Vocês acham que as pessoas são bestas, que tipo, não perceberam quão óbvio esse golpe foi? Eu não tô nem falando do golpe dos camelôs, mas sim desse que vocês deram, achando que eu ia estar vulnerável ou sem meu celular agora com as provas, porque eu já tinha... Ninguém pensou nisso. Nossa, gente, agora sério. Ninguém pensou nisso. E tipo assim... sem brincadeira, ninguém pensou nisso. Eu não consigo entender como que isso chegou nesse ponto, sendo que... Acho que é tudo por engajamento no fim de tudo, né? Mas quem ajudou ele, hein? Porque tem muita ele não falou que ia levar o menino pra fazer live com ele? Que foi quando eu fui espancado e toda essa merda explodiu. E, sinceramente, eu não sei como vocês levam como verdade absoluta um áudio como prova de uma pessoa que nem estava lá. Uma pessoa que afirmou que eu estava com um grupo de amigos que... eram pessoas que queriam me beijar. Obrigada, amor. O meu agora namorado e mais um amigo. Só no áudio tá falando que eu estava com uma galera e que não sei o quê. Sendo que a Verônica mesmo fala na live que eu cheguei no Rio, foi com esse menino, eu não larguei ele lá. Ele falou que eu estava tentando esconder. Obrigada pelo super. Namorados, tipo assim, gente, eu postei até foto do buquê, postei no Twitter, postei no Instagram. Não tô escondendo nada.
Então não era uma coisa pública ainda, porque a pessoa não é pública. E não queria so ser. A embarrassing. gente não tava oficializado nem nada. É só Agora isso. você vai ter que assumir. Do Daio. Eu sou Tá louca. Os amigos que estavam lá, mas, sinceramente, amigos são vocês, cara. A louca. Porque quando a Verônica proibiu todo mundo de falar comigo porque ela gostava de mim e não tava me aguentando mais ver em nenhum rolê, tu, menino do áudio, foi a primeira pessoa que falou, não, isso não tá certo. Mentira que não A foi pessoa bem que sabia assim. escondido comigo em alguns rolês, a única que me tratou bem, que falava que não ia... Ele tá sendo a louca. E era injusto isso e tal. E eu virei teu melhor amigo e eu realmente não esperava esse áudio que tu mandou bêbado, não sabia nem o que tu estava falando, tava desconcentrado. Ai, a gente não quer saber desse menino não. Bora, a gente quer saber of the real gag. Where's the real gag, Hunter? A gente não quer saber desse menino, bora. O que estava falando, inventou até fala de vendedores. Você nem tava lá, como tu sabe o que os vendedores falaram? Cara, isso é muito estranho. Mas vamos lá, eu vou contar a minha versão. Toma! Eu já Cara, contei meu amor. 2, 3, 4, 5 Muito vezes. Kiki. Mas enfim, como isso explodiu, né? Como mentira. Tá, foi aqui. Eita. Esse menino aqui, Oh my god. ele citou o meu tweet, que eu tava falando que eu fui espancado, por camelôs no final do show da Gaga. Tinham seguranças perto e abriu um buraco no meio do público, outro me chutava. Isso aconteceu, não é nenhuma mentira. Ninguém fez nada, levaram o celular, chinelo, ok. Tudo isso aconteceu, não menti em nada. O menino, esse aqui, ele não viu nada. Ele foi a pessoa que, quando eu saí correndo, fui espancado, ele me viu chorando. Mas se ele não viu nada, ficou sabendo disso, por que ele ficou sabendo? Por que você não conta que derrubou as coisas do vendedor e se recusou a pagar? Foi o que eu contei pra ele. É o meu relato. É o relato que eu contei no grupo dos subs antes desse post. Eu nunca mudei relato. Não que justifique a agressão, mas só conto os fatos completos. Tá. Mas fico feliz que jogou bem em casa. Mas assim, contexto dado. Atitude tenebrosa dos Qual o camelôs. contexto? Jura? Além de dar um preço abusivo, era inevitável que ao passar na multidão, uma hora ou outra, as bebidas poderiam cair. Obrigada, amor. Não me diga que isso é um golpe antigo e tem uns camelôs, uns ambulantes, andando com bandeja que eu nem esbarrei na bandeja, eu esbarrei numa mesa que tava... E sobre a história que ele subiu da barraca? Será que ele vai falar Tem um sobre? negócio que uma moça tentou subir e aí apedrejaram a moça, assim. Apedrejaram não, né? Mas Meu puxaram Deus! ela, xingaram ela e eu não vi isso, né? A Provoke E aí, foi o que Society. ele fala no áudio. Teve uma hora que eu falei, nossa, que era o nosso outro amigo, eu falei, me levanta aí no cangote pra eu filmar essa música. Que é o Lipídio, sabe? Nossa, O menino que já confirmou a minha história, não que tá falou que sabendo tinha coisar, mentir, sinceramente, não tem por que eu mentir uma coisa dessa. A peteca tá caindo. Ele bombadinho lá do Twitter, falei, me levanta aí que tu consegue. E aí, quando eu fui botar, quando eu fui subir, o Binho falou, não faz isso. E eles vão brigar. E foi só isso. Aí que eu tentei subir nele, não subi, até porque ele tava mais alto que eu, não ia aguentar, ia dar tudo errado. E foi isso, essa parte que eu subi alguma coisa. E nem cheguei a subir nem nada. Mas enfim, o menino falou depois. Encerrando o assunto aqui. Pode me assediar à vontade. Oh, hi, mama! Tirar ibope pra minha pessoa. Então por que não excluiu? Porque eu fui falar com esse menino quando tinha 40 likes. Falando, cara, tu não viu nada, essa coisa que eu te contei, porque tu acha que eu tô mentindo. Encontrei com ele no rolê. O menino foi gagging, né? Foi provoking. O menino ajudou ele e depois foi no Twitter cobrar. Gente. Entretanto, vim comentar que não achei de bom tom a atitude dele entre omitir os fatos e solicitar no final ajuda financeira. E antes disso, ao menos, explicasse o contexto. Cara, ai meu Deus. Mas faltou informações, não tem como negar o que tá na cara de todo mundo. Faltou Mão na infos. louca, amiga, mão na louca. Eu não sei se as pessoas ouviram. Faltou Tu mandou, infos. mas eu ouvi. Ai, gente, o camelô não usa Twitter, não é? Camelô não faz live na Twitch? Cadê os camelô, cara? Eu acho que o que falta nessa história é o camelô. Aqui. Fui falar com ele na DM, esse menino já tinha me chamado pra sair. Eita, E menina. muitas vezes. Já bateu foto comigo. Oi, você vai na lâmina? Eu sempre fui um amor com ele, eu sempre trato as pessoas bem em evento. Vocês nunca vão me ver tratando algum, vou chamar de fã, talvez fã, né? Mal. Jamais. E o motivo de eu ter falado que o celular era meu é porque eu não queria expor o Binho nessa situação, porque ele não é uma figura pública, ele já até desativou. Não sei, de novo, emoço complicado. pensando. Ele
saiu ontem daqui super mal, até pela exposição do amigo dele. A gente não esperava. Eu não esperava nem um pouco. E ele também tinha pedido pro Henrique, o menino do áudio, não envolver ele em nada por conta disso. E eu respeitei isso, porque eu respeito as pessoas, ao contrário. E eu não falei de outra pessoa e chamei ele de amigo. Gente, tá difícil acompanhar. Eu não queria expor ainda a nossa relação que não tava nem oficializada, não era... Tá no nada, máximo. Assim, era uma coisa tá não importante pra história. E o que mais tinha no Twitter era a gente falando, só quem é burro que levou golpe, não sei o que, e eu não queria isso. Nossa, ela tá no modo somente isso inscritos, o chat Binho. parou de subir. E aí eu falei, tá escrito lá, resumidamente, gente, me cercaram, fui espancado, perdi tudo. E aí eu falei aqui, cara, você chegou a ver o ocorrido sabendo que ele não viu. Eu tinha comprado mais cedo daquele vendedor, então eu sabia o preço. Eu não esbarrei nele, foi numa mesa que estava próxima de onde a gente estava dançando, e ele estava do outro lado segurando uma bandeja com mamão. Foi um acidente e literalmente disse que íamos pagar. Eu nunca ia recusar pagar. Gente, pelo amor de Deus. Eu tava ali com a pessoa que eu gosto, com o meu amigo, realizando o sonho da minha vida. Você sabe o quanto eu sou fã da Gabi, o quanto eu queria ir no show dela desde criança. E eu nunca que eu ia derrubar de propósito a porra da mercadoria Ninguém disse isso. um ambulante e falar, não vou pagar não. Eu só quero ver o show, só queria curtir. Obrigada, amor. Como que uma situação dessa se vira contra mim, porra? Isso que eu não consigo entender. Enfim, eu literalmente disse que íamos pagar e a gente estava abrindo a conta pelo celular do Binho. O meu celular estava com ele. E aí, nisso eles começaram, chegou mais 5 caras, cercaram a gente, e eu, tava um vendedor ali sozinho, chegou 5 caras do nada. Era pra ver o comprovante. Apalparam... Então, gente, tá gagging, porque eu acho que ele tá um pouco perdido. Sim, começaram a palpar o meu celular no bolso dele, pedindo pra cada um de nós pagar 500. Eu falei, Obrigada, calma, amor. 500, 300. Eu fui abaixando, noite, sabia que não valia minha isso, mas aí linda. começaram a pedir mais e mais, pedir dos 2 celulares. Pra quê dos 2 celulares, Obrigada, gente? Não é mãe. óbvio que eles queriam que a gente desbloqueasse as contas, pegasse nossos celulares com tudo desbloqueado. Eu pensei, eu estava doido. Obrigada, Eu pensei nisso, amor. porra. Começaram a pedir os nossos 2 celulares. E se eu desbloqueasse o meu celular que eles estavam pegando, já era, mano. Eu não tava nem pensando... Mandaram nas contas, já 500 não pra tinha ele? tempo. Ah, não, eu quero 500 reais Nas também. redes sociais, de ligarem pra minha família, Não, pra minha não. mãe, pedirem dinheiro pra vocês. Pra você, Não. no caso, familiares, parentes e tal. E aí, antes dele, tipo, de bloquearem meu celular, pegarem meu celular, o meu amigo o Binho já tava com o celular desbloqueado, com a conta aberta. E aí eles estavam, 500, manda 500 cada um, a gente quer cada um, não sei o quê. Gente. E aí, nisso, eu peguei o celular dele e saí correndo pra dentro da multidão, assim. Mas e o celular não era dele? Foi burrice, viu? Foi burrice. Eu agi na adrenalina e tal, mas, tipo assim, deu certo, gente. Deu certo? Não esvaziaram conta. A gente pensou que sim, mas no final foi débito automático. Quando a gente foi no Bradesco ver extrato e tudo, a gente foi no banco logo de manhã. Depois de fazer o BO. Então, Mas ele não falou que conseguiram pegaram esvaziar minhas uma contas, tentaram ligar meu celular de novo. E eu vou conseguir recuperar o chip, enfim. Tá tudo de boa, não hackearam nada. O celular do Binho tem seguro. Ainda não tivemos resposta do seguro, mas tem. Espero que dê tudo certo, senão eu vou ter que pagar o dele também. Eu vou pagar o dele primeiro, antes do meu. Porque eu não quero que ele passe por isso, por uma... Gente, um mas ele não acidente falou que mesmo. esvaziaram uma conta, Ele não algo merece. assim, aí E... jogou o celular no Por isso que mar. o menino, ele falou, por mais arrogante que você estava sendo comigo, e de novo peço desculpa de não ter sido o príncipe nesse Gente, trauma mas que ele... ocorreu. Hã? Mas tu sabe que eu nunca te tratei mal nenhuma outra vez que a gente se viu. Essa porra aqui tá sempre em tudo, né? Mas assim, totalmente uma Gente, calamidade. cadê ela? Que Aquela coisa feia, o Totalmente. Michael Jackson. Ela tá em mas tudo, essa meu forma Deus. MDM. Não dá nem pra fugir dela. totalmente uma calamidade Tudo aconteceu Michael contigo, mas Jackson toda da ação Twitch tá tem no uma meio. reação. Vocês Tudo ele se derrubaram o mete, truco tudo dos ele caras se mete. e eles cobraram de volta. Ok, até aí tudo bem. Totalmente contra o valor absurdo que propuseram. Mas assim, por que não expor tudo? Porque eu não queria expor quem tava comigo, não queria expor o meu namorado, não queria pagar de burro. Tive vergonha assim do que eu fiz. Mas tô aqui falando, foda-se, gente. Eu não achei que isso dá no que ia dar, mas eu não menti em nenhum relato. Eu falei
no Discord, falei pra minha comunidade no grupo do Zap, falei pra minha família tudo, falei... Binho falou o que aconteceu. E assim, eu só não achei tão importante falar do golpe, que eu não processei direito, enfim, foi um golpe. Mas e o celular que ele jogou no mar? Você mesmo havia me dito que não tinha levado o celular e porque tava pedindo Pix. E esvaziaram uma conta? Pra perguntar o motivo daquela reação, explicar que nem tudo é preto e branco. Eu tava totalmente atônito. Desculpa se foi arrogante com você alguma hora. Ele tá falando Binho, na minha cabeça tá vindo o menino do Chiquitita, sou da hora. Não, pô, imaginei, tanto que nem ninguém assistiu mesmo assim. Relaxa, não quero ibope nem nada. Só queria que tu falasse o contexto todo. Mas assim, porque você achei esquisito essa vaquinha. Cara, esquisito uma vaquinha. Isso não é nem vaquinha, isso é o Pix que estão me mandando agora, inclusive da minha live, que eu sempre usei. Todos os streamers usam, é uma coisa normal. Não sei se tu tá ligado nessa cultura aqui da Twitch. Mas enfim, eu trabalho na internet há anos. É uma cultura maravilhosa. O país bom. E eu nunca vim aqui pedir nada e postei apenas porque muita gente estava preocupada. Muita gente no grupo falava, por favor, uma forma de te ajudar. E eu tava sem banco, a gente bloqueou todos Meu Deus, gente. A Sons da Branca brigando com a Sons da outra no chat. Eu comecei a vender minhas coisas lá no grupo mesmo. Eu acho. Eu não ia postar aqui. Nossa, é o comentário. Eu acho que no fim, a Branca e a outra são almas gêmeas, porque não é possível, elas estão a vida inteira brigando. Elas são almas gêmeas, amor de vida passadas, não pode ser. Eu preciso dar satisfação pra tu, só achei gratuitaço o que ele fez, né? Foi mal atrapalhar teu rolê. Falou. Cara, não foi por você ter atrapalhado nada. Se eu te visse naquele estado, eu teria te ajudado novamente. Eu não achei legal os fatos sem o contexto. Enfim, eu deturpei a imagem do Rio de Janeiro, pelo visto, ele ficou chateado como carioca. Beleza. Aí eu, paz, pelo menos ele me ajudou a revelar uns bosta aí, que é as pessoas que falaram, isso é mentira, isso não aconteceu. O trio Parada Dura veio jogar merda na minha cara como se estivessem lá, como se eu não estivesse mentindo pra pagar Pix, como se precisasse de uma coisa dessa. Gente, pelo amor de Deus, que Poxa, mas se não precisasse, vamos dar um link, por quê? Eu não sei nem falar sobre isso. Enfim, valeu, I guess. E eu tentei entender porque o menino fez isso comigo, sendo que ele viu o meu relato, foi o relato que eu contei pra ele, ele quis expor isso de uma maneira sensacionalista. Será que ele vai trazer esse menino? Bop, mas tá lá até hoje, tá agora postando fancam de outro streamer, tá mandando direitinho, então não quer Ibope, meu filho, tranca a conta, exclui as merdas que tu falou. E esse aqui, é tu? Esse aqui, Eita. esse cara que não parou de dar em cima de mim. O ano inteiro me chamando pra sair, me elogiando, fazendo essas coisas, eu nunca te tratei mal. Nunca amor, vamos cisando a Kali que anda. Não sei o que te levou a fazer essas coisas. Vixe, mas micou mesmo, né? Dele, o meu uso, vocês vão ver as interações. Ele micou um pouco. Sorry. Então, gente. Realmente, não entendi. Desejo paz. Nossa. E ele não respondeu nenhum story. Relatos. Vixe, meu Deus. Que vergonha. Meio que não mentiu, né? Ele só deu o contexto pra não deturpar a imagem do Rio de Janeiro. E ok. A Verônica, ai, que vergonha. nisso, na live, ela ainda falou com essas palavras. O Binho é aquele menino que ele tava pegando e espero que ele não esteja mais. Eu não só estou, como eu tô namorando com ele agora. Meu Deus, Verônica, amiga, ele... Vixe, amiga! Aliança pra mim no show? Amiga, he tried to clock you, mama! Quem que vai aparecer namorando a Verônica amanhã? Cara, eu só tava realizando meu sonho lá, eu só tava com quem eu gosto. Verônica, arruma um namorado agora! Nada de ruim que isso acontecesse, eu agi na adrenalina. Eu tava feliz, tava bebinho, tava dançando, mas não tava usando nada, gente. Não tentem me tratar como drogado, com coisa assim. E mesmo se eu tivesse com 1 quilo de droga no meu cu, isso não... Fala, meu Deus, que comentário deselegante. Exposição dessa pra usar dessa forma contra mim. Tinha gay levitando em abracadabra, tinha gente muito doida, tinha gente caindo na nossa frente, a mulher sendo puxada pelo cabelo, sabe? Todo mundo tava feliz, todo mundo tava gritando, esperneando, tava muito cheio, eu tava lá também, curtindo a vibe, pô. Enfim, eu não sei qual a dificuldade de entender isso que eu passei, que eu não inventei nada, eu só não queria expor o meu namorado do jeito que a Verônica e o Henrique exporam na live. Ele não é uma pessoa pública. Henrique?
ficou muito Mentira nervoso que aqui, aquele tá áudio é tudo da bem. Por Henrique. isso que eu não consegui arrumar a live tão cedo. Tive que montar Girl, não, e eu não tava entrar em sabendo vários o que era iClouds, aquela essas coisas. voz. E ainda Oh ela my fez isso God, com muita gagging. mentira, muita desonestidade. Lembrando só que eu tenho todo o direito, pela legislação, de estar aqui, de mostrar os prints para defender a minha honra, porque eu fui exposto de maneira injusta e desonesta e estão falando contra mim. Tá vindo muita gente do lixão falar merda, e eu não queria que isso acontecesse. Eu tive que fazer FaceTime com a minha mãe chorando muito. Eu não queria meter minha família nisso, não queria que nada disso acontecesse. Logo agora que eu tô tá chorando, frágil, vulnerável, mas eu não vou deixar vocês fazerem isso comigo, não. Não vou deixar. E, meu Deus. continuando, uma Meu das Deus, tô mentiras mudando corações roxos. que ela afirmou na live foi que eu me enfiei no rolê dela de carnaval, que eu insistia que eu ia atrás, ficava perseguindo sem ser chamado. Ela disse isso? Cara, a gente tinha conversado até sobre viajar pra BH no carnaval. Tu me chamou pra Curitiba pra formatura da sua amiga. Pediu confirmação pra gente ir junto pra esse carnaval que tu disse que eu me meti. Ela disse isso? Vou pra Curitiba, quer ir? Quero. Fazer o quê? Porque tem Belo Horizonte em março, né? O carnaval. A formatura de uma best. Aí vou lá. Tem out de Belo Horizonte em março. Nem quero ir nesse carnaval. Março vou só sair no meu aniversário. O aniversário que, segundo ela, eu não sabia de nada, eu invadi. Quer dizer, eu sabia invadir porque eu não tinha sido convidado, né? Aí eu brinquei ali, vai ver uma formatura pela primeira vez. Aí amor já foi em outras. Só não a própria, né? Aí, enfim, depois, no dia do carnaval, miga, vai amanhã? Miga. Falei, Old, e tu? Santo é Pop, né? O bloco Santo é Pop. Mas nessa época estavam todas amigas. Ele já era amigo de todo mundo novamente. I don't know what's the gag. E ela falou, Old, acho que vão About umas 13 horas chegar lá, né? Aí eu, amo. Vai de celular? Aí ela, então, vou sim. Tu quer ir com nós de metrô? Aí eu falei, dormi, bom dia. Nem respondi. Aí, bom dia. Acordou agora? Sim, meu Deus, tô indo me arrumar. Tu quer ir com nós de metrô? De novo. E eu falei aqui, quero. Cara, eu não sei quão desonesto uma pessoa tem que ser pra dizer que eu me enfiei num rolê desse. Eu esperei vocês na estação de metrô pra gente chegar junto. Eu tava lá na estação, chegou você, Beg, Marcelo, e a gente encontrou mais outros lá na próxima estação. Gente, mas nessa época tava todo mundo ok. Eu não me enfiei. Eles já estavam amigos de todo mundo novamente. Coisas, cara. Como se eu Não, fosse doido. não, Como você se... gag. E tipo, essas pessoas que estavam lá comigo, que viram eu lá com vocês, também sabem, cara. Eu não consigo entender. Vocês acham realmente que eu tava assim, acesso às minhas conversas? Esse foi tipo. Eu não tô lembrando da live de ontem, já esqueci tudo que eu preciso. Tem até 50%. aquele drive de fotos que o nosso amigo leva na Cybershot e eu tô lá com vocês. Vocês postaram fotos que eu apareço no fundo. Eu não me meti em porra nenhuma. Eu não sou assim, eu não vou onde eu sou convidado. Eu tenho meus amigos. Eu não tô envolvida não, tô só reagindo, meu amor. Amigos também. Eu amava rolezar com vocês e eu fui. E fui convidado, e não pouco. Tá? Ela falou da festa de aniversário que ele se meteu. Aqui foi que ela falou que eu me meti no aniversário. Ixi, aquilo censurado. Disse que eu cheguei na casa dela de madrugada, porque eu sabia que ia ter um aniversário. E eu me meti lá e fiquei o dia inteiro até a hora do aniversário, porque eu não tinha sido convidado. Isso aqui foi em janeiro. Ah, mas em janeiro ninguém lembra também, né? Acho que Não foi julga minha aquele amiga. exame de polissonografia que eu postei. Que Foi em março o negócio? Aí ela falou, março vou sair só no meu aniversário. Eu? Qual o plano do aniversário? Aonde? Ela falou, não sei. Eu ia fazer uma festa com a Daiane, mas aí ela disse que não quer fazer mais, porque ela vai botar peito. Aí eu, tem isso. Fats. E agora eu não quero bancar a festa sozinho, não. Acho que eu vou ser algo de íntimas. Aí Mas eu falei, foi isso mesmo, ela queria fazer uma festa grande e eu tava dando ghost nela, que eu não queria fazer, não tinha dinheiro. Ser minha amiga em público, porque ela nunca parou de falar mal de mim, nunca parou de inventar mas mentira. Mas ela falava mal até na cara dele. Crimes, literalmente, crimes. Então, o nosso trato tinha sido a gente voltar a ser amigo, mas só em off. Ela nunca me seguiu de volta em nada. Ela só queria... Gente, ela falava os absurdos na própria cara dele. Então eu aceitei isso, mas também saudade também e medo de
o meu jeito de me defender dessas acusações que ela fazia contra mim, que eu já vou chegar nisso, mas todo mundo que acompanha ela sabe que ela me acusava. Eu vou falar isso mais profundamente depois. Sei não. Minha forma de me defender era me manter próximo ou sendo visto com elas. Porque, pô, se eu sou esse criminoso que tu fala, por que eu tô na tua casa? Por que eu tô no rolê com vocês? Por que você tá me chamando disso? Se eu sou essa pessoa ruim, por que eu tô em todos os rolês com vocês? Seu juiz, solta preso. É porque eu tô perseguindo, é que eu tô invadindo aquele condomínio que é impossível entrar. Gente, aí, e você acha que eu vou te chamar? Aí eu falei, não, kkk. Eu chamar, você vai? Aí eu falei, se for open, aí só gume e uns apetrechos aí. Aí o que é isso? Meu Deus, a Verônica cagando na cara dele. Falar. Você acha que eu vou... Ele assim, ó, Deus, acho que vou fazer algo de íntimas. Acho que vou fazer algo de íntimas. Ansioso. E você acha que eu vou te chamar? Oh my God! Quanta cara de pau, quanta desonestidade. Obrigada, amor. Eu não acredito que eu tô tendo que me explicar de eu não ser um sendo que a situação é o contrário, sempre foi. E cara, ok, tu falou que eu cheguei bêbado na tua casa um dia antes. E isso é verdade, gente. Eu passei, como eu provei já, eu passei o carnaval inteiro com eles. A gente foi pra Cotia, ia em festa de K-pop, depois voltava pra Cotia, dormia no sofá, dormia na cama, acho que nem dormia, ficava rolezando. E foi tudo perfeito, era o carnaval, foi legal. Eu passei direto lá, eu pedi a Uber direto pra lá. E aí eu fui numa festa com outros amigos, fiquei bêbado. Esse foi um dos motivos que eu parei de beber. Inclusive, eu não sei porque o Henrique quis citar naquele áudio. O Drake tinha falado tá que vermelho? parou de beber, mas tava bebaço. Sendo que eu postei, tipo... Que não teve nada de open lá, não. Porque, pô, nesse aniversário, comida, quem não comeu na hora, não comeu depois. E, tipo, eu não devo nada a ninguém, eu não tenho problema de bebida nem nada. Eu só queria curtir. E, cara, tu foi em vários bares comigo... E eu fiquei só no suco na tua frente, cara. Eu te levei pra desfile de São Paulo Fashion Week comigo. Você viu que eu e o Binho te levamos de carro, e te deixamos em rolês e depois viemos pra casa assistir novela porque eu não tava bebendo, eu não tava saindo, não tava fazendo mais nada porque eu realmente fiquei bêbado e me perdi porque eu botei o endereço errado na hora de ir pra casa e fui nos recentes e botei em Cotia. Nisso, eu liguei pra Verônica. E isso não é um absurdo, porque a gente sempre fazia isso, a gente sempre, de madrugada, ela, oi, tá onde? Bora pra esse after. Oi, tá onde? Tô aqui perto da tua casa, vamos beber aí. Aí vinha Daiane, nossa, Zeg, mas que história é essa, Verônica aqui em casa beber. E... Você foi na Fashion Week? De manhã depois. Normal, a gente sempre fazia isso de madrugada e tal. E aí eu liguei pra ela, porque eu tava... acho que na frente do condomínio dela. Oxe, gente, eu ia no after, meu amor. Deus perdoa uma garota que gosta de curtir. Até eu ia em todo lugar. Na casa dele, na casa das das outras bichas. De telefonar pra eles, deixarem eu sair, enfim, é uma frescura. Claro que eu sempre ia. De segurança. E o Uber não tancou entrar lá. E eu liguei, Verônica, eu acho que eu tô perto da tua casa, tô no meio do mato, me acolhe. E não teve isso de, ai meu Deus do céu, não acredito que ele tá aqui na minha casa, que ele vai fazer isso, que ele vai invadir, não sei o quê. Porque eu passei o mês inteiro rolezando contigo, mas foi cara. só uma vez também, não foram várias vezes, não. Nessa hora, a gente ficou conversando, tu me deu água. Avisa que você ia pra casa dele só pra pagar menos no Uber. Nossa, sim, verdade, eu sempre falava. Vamos, amiga, porque lá é mais perto de Mauá. A paixão. De falar esse ponto eu fui também. Convidado pra festa que eu me meti. Sendo que eu tava no grupo. Eu vou até mandar um oi, que acho que todo mundo, né? Todos os seus amigos, você acho que esqueceram que eu fui convidado e tava confirmado no aniversário. Ninguém sabia quem era. Seu aniversário desde o dia 9 de março, uma semana antes disso. Agora eu vou ter que me esconder, gente. Eu não lembrava disso, não. Só pra vocês lembrarem, né? Porque eu acho que todo mundo esqueceu. Oi! Então. Tô aqui, tá? Eu tô aqui conversando desde que o grupo começou, tá bom? Não se façam de doidos. Vocês não são nenhuma pessoa besta, tá? Então, parem de fazer um pouquinho. Get behind me, mama! Get behind me!
Eu não sei por que vocês estão fazendo isso, literalmente não sei. Por que tanto ódio, por que tanta vontade de me derrubar desse... Eu nem tô mais streamando faz tempo, eu nem tô mais no nicho de vocês. Eu não tô mais me aproximando por opinião social. Ele tá Isso é o que insinuando? vocês fazem, não sou eu, bebê. Não sou eu que preciso fazer live chupando peito de não sei quem, se beijando. Não precisa ser na live, né? Vai sem live mesmo. Programa mostrando o cu, eu nunca fiz isso, eu nunca me envolvi em polêmica. Eu nunca precisei dessas coisas pra ter minha comunidade. Gente! Por causa do que eu sou. E por isso que eu tenho muito apoiadores que vocês tanto falam, arranca dinheiro de view. Não. Deus prenda as garotas que gostam de trazer entretenimento pro público. Que elas veem que, tipo, fala. eu tô fazendo alguma coisa. Cara, eu ganhei até ferramenta pra eu terminar minha faculdade de view. Eles veem que eu tô crescendo de alguma forma, que eu tô progredindo, que eu tô ganhando contato com marcas, que eu tô mudando de nicho, indo pra moda, que é o que eu gosto, que eu amo. E eles me ajudam nisso, porque eu tenho o que essa geração conservadora. Eu só abro minha live, jogava o meu jogo, falava de diva pop, via os meus clipes, nunca falei da vida de ninguém, nunca falava mal de ninguém. A única vez que, tipo, eu tomei um ban, assim, de alguma coisa, foi quando eu chamei vocês pra minha live e tu mostrou minha bunda. Ou, minha bunda não, mostrou a sua bunda, né? Foi virtual, né? Eu ainda morava em Belém, enfim. Vixe. Ainda tem essa live aí, que era o Barzinho do Grau. Enfim, eu não sou esse tipo de criador de conteúdo, nunca fui. Irmão, mas sempre mostrando a polpa. Porque vocês me forçaram, eu não queria estar aqui, queria estar me recuperando, voltando a trabalhar, fazendo essas coisas, então eu não me enfiei em nenhuma festa de aniversário. No comentário, se fosse a sua bunda, olha... Não me enfiei no seu carnaval, não fui atrás de você, não sou um maníaco, tá? Não forcei ninguém a nada. Se eu sou essa... A próxima fita é sua? Meu Deus do céu! What's the tape about me? What's the gag? E cara... Gente, mentira! Que a gente se mandava mensagem de madrugada, tá até aqui, ó. Tá onde? Vamos na High Club. Essas coisas. Normal, gente, normal, coisa de amigo. Sabe? Eu liguei pra ela de madrugada falando, pô, eu tô aqui no Obrigada, parque, me amor. salva. E ela me salvou com um amigo. Eu pensei que a gente tava realmente sendo amigo. Mas isso é... Essas duas tonhas sempre foram assim. Aí depois elas brigam. Ele fazia merda, se afastava. Ela perdoava, ele voltava. Aí fazia merda de novo, se afastava de novo. Aí voltava de novo. Natural, coisas normais, eu não sei o que tá. Eu não sei o que eu fiz, eu não sei. Eu tento saber disso há anos. Como tu mesma fala, eu fui atrás de vocês várias vezes, eu admirava vocês, eu era fã de vocês, eu era parceiro de trabalho. Eu nunca falei um A de vocês. Menina, o comentário ali. Eu não sei o que tanta revolta é Vou deixar aí da frente. E eu nunca vou saber. Não. Enfim. E cara, nesse dia da festa, eu dormi lá. Antes da festa, né? E acordamos, arrumamos as coisas da festa. E, cara, Eros, Vininho, o Marcelo, que é o editor. Gente, eu fui no mercado com vocês comprar os preparativos, gente. Eu carreguei sacola com vocês. Ô, Veg, a gente se maquiou junto no banheiro, cara. Vixe, Veg, olha aí. A gente ajeitou nossa roupa junto, Nossa, a gente foi... incrível pra mim, eu não consigo entender o que aconteceu. Como vocês podem se fingir de doidos nesse nível? Como vocês podem todos combinarem de... Ai, não, it's giving me movie character a little. Me enfiei que isso é tudo porque o shade da amiga de vocês quando foi espancado não deu certo, agora vocês tiveram que inventar tudo isso, achando que eu tava sem prova, sem celular, porque levaram esse caralho no Twitter e agora eu sou o diabo? É tudo por isso? Gente. Cara... isso é muito, muito, muito desonesto. Eu não tenho... não sei. Cara... Ô, Verônica, abre live aí, carai! Que tudo respinga nela. E até essa situação, o meu espancamento respingou nela. Mama freestyle! Mama freestyle! Meu anjo. Nesses anos inteiros, tu nunca parou de falar de mim, cara. Eu abri a live falando assim... crimes de Verônica Volt, ex do Drau. A gente nunca namorou. Nunca, só se for no teu sonho, cara. Você é maluco. Desculpa, você é doida.
Eu sempre deixo claro, você também deixa claro, não vai ter nada, não vamos ter nada. Amiga, abre a live, amiga! Elogiar seu he's cabelo, trying to beat sua your roupa, ass! quando você Abre a fala, eu me live! senti mal, me senti desconfortável, porque ele tava me elogiando. Gente, é o meu jeito. A Mirella, né? Mas, gente, de verdade, eu sou... Amiga, abre a live, amiga! Tipo, é o que eu gosto de reparar nas pessoas, é o jeito que eu aprendo também. Eu chego na pessoa e falo, seu cabelo tá bonito, como que você finaliza? Até, sei lá, no meu último vídeo, eu postei eu finalizando meu cabelo, né, como eu finalizava, e o meu amigo comentou assim, aprendeu direitinho, te amo. E foi pra ele que eu perguntei, sabe? É coisa assim, nossa, amei tua roupa, onde tu comprou? Eu sou muito ligado aí, tipo, isso de estética, de visual, de aparência, e eu gosto de elogiar, eu gosto de ser elogiado, eu gosto de agradar, sei lá, people pleaser, qualquer merda dessa. Pode ser uma falha minha de caráter? Pode, mas eu tentei melhorar isso também. Enfim. Como é que ele falou? People pleaser. E é óbvio que, tipo, isso vai respingar em vocês. O meu espancamento vai respingar em vocês, porque os 3 resolveram postar que eu tava mentindo sobre o espancamento ao mesmo tempo. Ainda tentaram se fazer de sonsos falando, o meu vídeo do iCarly? Gente, eu estava falando de outra coisa. Pelo amor de Deus, não deu certo, claro que não ia dar certo. Esqueceu de botar uma louca no final, Que é isso? caralho? Que é isso? Que é isso? Absurdo, mano. E aí, como isso não deu certo, como não deu certo fazer de sonsos, que é isso? tiveram que inventar toda essa merda aí que eu tenho que vir aqui desmentir. Puta que me pariu, velho. Nunca me apoiei em polêmica, nunca fico falando de putaria, de sexo, omegle, live com GP, essas coisas pra manter meu público. Nunca. E eu não vou fazer isso, Gente. já saí desse nicho aqui e, na verdade, agora me deu até um fogo. Talvez eu volte com sangue no olho, não sei. Porque eu vi quanta gente ainda me apoia, quanta gente confiou em mim cegamente enquanto estavam... The people are just here for the gag. I mean... eu não sei. Tô bem agora. Minha mãe tá vindo pra cá, ela acabou de comprar passagem. Eu não queria envolver ela nisso, mas eu preciso do apoio da minha família agora. Depois daquele Drink Day... eu não podia mais sair com ninguém, porque, sim, de Brasília, Verônica, de Brasília, você mandava mensagem para as pessoas não saírem comigo. Uma vez eu apareci em foto com... Essa mulher é poderosa, né? Com outra pessoa que bateu, e tu mandou um áudio de 8 minutos falando que não era paz pra ele falar comigo, e ele era a única pessoa que eu tinha. Essa mulher é poderosa! Então, assim, eu fiquei com medo de sair de casa. Eu não sei não, que história é essa, não. Todo dia, porque toda vez era alguma coisa na live dela falando, se eu tiver com pouco view, eu vou expor, eu vou falar tudo disso. Puta merda, peraí. Eu não sei dessa história aí que ele tá contando, não. Então eu vou voltar bem do começo, mas bem do começo mesmo. Que foi 2021 para 2022, que foi quando a gente se conheceu. Na primeira BGS que todo mundo foi. Nessa BGS, a Verônica, ela deu a ideia da gente começar um namoro fake e tal. Mas, tipo, eu tava de papo com o Daenerys e eu... Que história é essa? Gostava dele, a gente conversava, a gente jogava junto. Ele streamava jogo pra mim no Discord de noite. Ele me chamava pra fazer live com ele, vocês lembram? Todo mundo shippava Daenerys, era tipo, fofinho e tal, não sei o quê. E quando a gente marcou de se encontrar na BGS, era tipo assim, era o encontro tipo, da minha vida, assim. Eu tava muito, muito nervoso. Eu gostava muito dele, admirava muito ele. Tava ali falando, botar uma aliança no teu dedo lá. Enfim, a gente tava assim, conversando. E aí fui buscar ele no aeroporto, né? O voo chegou antes, fui buscar ele no aeroporto. E aí o Airbnb dele só liberava de noite. E o meu, que eu ia dividir com a Verônica, liberava... só no outro dia, ele dividiu com a Veg e eu com a Verônica. A Verônica não tinha chegado ainda, a Veg também não, então eu levei ele pro Airbnb dos meus amigos de Belém, que também são streamers. Que é a Shoki. Desculpa botar o nome da Shoki, eu te amo muito. Desculpa botar teu nome aqui. Gente... a gente chegou no Airbnb dela e tal. A Daenerys até postou foto comigo, que é aquela que eu tô loirinho assim, e eu tô com a mão na cabeça dele e tal. Postou foto comigo, eu levei ele pra tomar café no restaurante mais chique que eu encontrei de café. E eu tava tão nervoso que a gente se perdeu lá, ficou andando, mas achamos.
Só que eu cheguei meio mal. É a primeira vez que eu tava indo assim pra São Paulo, eu tava meio doentinho. Obrigada, eu fui fazer testes de Bruno. Covid e tal. E eu tava ficando com Então, febre. vamos tomar um café no voltando da Cabrão. viagem. Daenerys. E o date foi meio Lemoncello. assim, eu tava todo catarrento, eu tava nervoso. Eu subi no banheiro pra vomitar. Vamos tá, quando? Lucas ADC que Ana suporte. E aí, tipo, ele só quando tiver aliança no meu dedo. Daenerys! Eles separaram uma cama pra gente. Boa noite, Dai. A senhora terminou o tava lá o nosso moderador, Obrigada meio da show, pelos que livros esse de cara aí madrugada. já Me fez companhia da face da enquanto terra de tanta merda que ele fez Obrigada, pra meu gente. amor. Não. Mas eu paguei o almoço dele, né? Eles iam fazer estrogonofe. Eu deixei pago o almoço do Dai e falei assim: Dai, eu tô passando mal, eu vou tomar um banho, eu vou dormir pra ver se eu melhoro. Você manda, eu obedeço. Eu dormi, eles foram comer lá embaixo, eu acordei umas 3, 4 horas depois. Aquela amiga cookie. Quando eu saí do quarto, Obrigada, meu amor. estavam meus amigos. E eu vou citar nomes também, porque eu preciso de vocês agora, gente. Tava o Emerock. O Emerock, a Sati e a Jade, que eram streamers também, são streamers. Eles estavam, tipo, tentando me impedir de sair do quarto. E eu, gente, que foi? A pessoa tapando a porta e tal. Começaram a puxar assunto assim, Aí eu ia andando, eles iam pra trás, iam tentando tapar, que tinha uns monitores com umas câmeras de todo Airbnb, que o Airbnb tem isso, né? Foi dentro e sem capa. Um monitor que mostra as câmeras do lugar. E aí, eles estavam tentando tapar isso. E eu fui olhar, muitos ver donates. se tinha uma coisa errada. Eu não quero dinheiro. Mas não vi nada, não. Obrigada, amor. E aí, quando a gente desceu, todo mundo, eu percebi que 2 pessoas tinham sumido. Que era o meu moderador e o Daenerys. Aí eu comecei a ficar muito mal, muito nervoso. Mandei mensagem pra minha amiga que conhecia esse moderador, que é de Belém também. A Daenerys sempre some com o macho. Eu adoro ela, eu queria ser ela. Que tinha dado tudo errado com... Independente da situação, ela sempre some com o macho. Dormia, tentaram esconder isso de mim. Tentaram fazer com que eu não visse, sabe? E, tipo, eu não culpo meus amigos. Eu não sabia que eu ia ficar mal, porque eles sabiam que eu gostava. Parem de dar sub. Eu só me escondi no quarto. Para de dar sub, caralho. Me aguentei, né? Tipo, pra mim, eu era muito seguro. Ainda teria alguma segurança, mas melhorei bastante. Na época eu era desgraça de meio sub, não quero sub, não. Assim, de aparência mesmo. E eu quero sim. Eu tinha muita segurança e eu achava que, pô, ele me achou feio pessoalmente, a primeira vez que ele me viu. Eu usava muito filtro na internet. Eu me achava horroroso. Eu usava aparelho. Enfim. E aí... Eu pensei que, tipo... Obrigada, gente, mas eu quero ver esse gag. Ficou com o outro, tá bom. Eu não tenho como cobrar nada. A gente nem ficou, nunca ficou. E é isso, me acalmei. Só que aí... A gente rolezou e tal. De noite, lá no Rio, eles voltaram do cantinho escondido que eles estavam. E o Dai foi embora pra Airbnb dele sem mim. E eu ia com ele. Eu ia dormir no dele, pro outro dia liberar o meu com a Verônica e a Veg chegar no que eu estaria com ele. E ele foi embora sem mim do nada, sem me avisar. E aí nisso eu fiquei muito chateado, porque, pô, isso não se faz também, porque, esse cara não vou estragar minha primeira viagem pra cá por causa disso, porque faz uma bosta dessa. E aí no outro dia eu cheguei... Ele tá bêbado, Bebi com a Verônica. O Twitter da Daenerys? Tudo, falei, pô... Deixa eu ver. Ele fez isso comigo e tal, e a Verônica... ele arrasou. Não acredito que ele fez isso. Ele pegou mesmo. Assim, tipo... Enquanto eu dormia, ela batia foto, filmava... Mas, Draga, a gente nunca namorou, talvez nos seus sonhos. E tal, mas eu tava muito mal, tava meio doente, tava mal pelo que tinha acontecido comigo. E nos outros rolês que a gente ia, era com... Verônica, salta esse celular, e agora? Menina, passada com esse fecho, velho. Que virou meu círculo depois, né? Que a gente foi em vários rolês juntos. E eu não dava em cima de ninguém, não ficava com ninguém. Quem se trancava no quarto, ficava com gente, eram
vocês. Enquanto vocês estavam assim. Eles fazendo sabem que isso elas aqui, gozam. A Veg ficava bebaça, abria live beijando o viado, me beijou em live também no Instagram. Ela ficou muito bêbada, vomitou. Eu segurei, Veg, eu segurei teu pelo. Enquanto tu vomitava, eu cuidei de ti, eu te levei pro quarto lá na casa da Umba. E aí eu tava. Aquele vídeo da Talk Eu Tony. E eu fui deitada, deitei do lado da Veg. E nisso ela ficou, eu tenho que te agradecer. Tu cuidou de mim, agora eu vou cuidar de ti. Tentou ficar comigo, tentou passar a mão, essas coisas. E tipo, eu não queria expor essas coisas nem nada, eu nunca falei disso. Mas. Peraí, ele disse isso? Enfim, a gente ficou de boa depois desse rolê. Ninguém mais ficou. E aí, tipo, acho que nos últimos rolês, assim, a Verônica chamou o menino do Tinder pra ficar com ela nesse rolê. Que história é essa? E aí, quando esse menino Gente, achei o pesada essa Daenerys história que ele acabou de se trancou contar. com o menino da Verônica no quarto. E ficou com ele lá por um Então, e a Vega era menor de idade, né? Que história é essa? No rolê. Todo mundo sabe o que estava acontecendo, a Verônica ficou mal. Eu puxei a Verônica pra conversar. E eu falei, por que quando é comigo tu achou graça? Quando ele fez isso comigo, tu tava rindo de mim, tu falou que ele arrasou. Agora que é contigo, tu tá aí mal. E aí a Veg e a Verônica olharam na minha cara e falou: o Daenerys não quis ficar contigo porque tu é um frouxo. A nossa menina E, tipo, nordestina eu gosta de fiquei homem com pegada. Ela gosta de cabra Simpático, macho. cavaleiro, fazer coisa, mas eu não tava bem, eu tava doente. Vocês sabem que eu tava doente, eu fiz teste de Covid em live, inclusive. Ai, quanta mensagem, não dá pra ler nada. Eu desencanei disso. realmente. Menina, que comentário É, pesado eu vi na que live foi, dele. realmente Gente, sou para assim de- com isso. Stop, né? Faz qualquer coisa sem consequência. Eu parei de me importar e tal. E nesse mesmo rolê, teve um verdade desafio. A Verônica foi pra casa mal, chateada com a Dai. E teve um verdade desafio lá. Perguntaram pra menina, beija quem tu quer mais beijar da roda. E era uma menina que eu tinha muito crush, você não tem noção. Muito o quê? Ela achou que a Jade estavam lá, elas viram como eu fiquei muito feliz que isso aconteceu. Essa menina, eu era Você é apaixonadinha, crush porque assim, não me era crush, que pra nota. mim era impossível, sabe? Tipo, então eu nem... Eu bati foto com ela no evento e eu fui mostrar pra show e falei, ó, bati foto com ela. E quando ela apontou pra me beijar, eu fiquei, meu Deus, é agora. Aí eu já nem tava mais triste. Que fomos tem lá eu? pro cantinho, ficando. Eu não, eu, fui hein? pra casa com ela, que ela morava em São Paulo. E aí, cheguei de manhã no Airbnb meu com a Verônica, e a Verônica cagou na minha cabeça. Eita. Disse que eu deixei ela mal sozinha, que eu fui ficar com marmita. Cadê o de shampoo croquete, desse com banheiro? prostituta, não sei o quê, sendo que ela tava amiguíssima dessa menina. O evento inteiro continuou, sabe? É uma facilidade que não dá, mas é uma facilidade que é cômica. Eles levam tudo como piada, então eu achei, a Verônica não tá falando isso de maldade, é só o jeito que ela trata as coisas como palhaça mesmo. Então, Deixa eu ver o zap, ver se tem alguma atualização. eu só fiquei ok. Foda-se. E ela disse assim pra mim, que ia me ajudar, né? Ah, a ele ficar mandou com- mensagem, 8h42. Uhum. Oi, no grupo do Pra aniversário. meio que se vingar. E eu fiquei com um amigo da Verônica, que também tinha ficado com ela. Onde vai ser o after hoje? Eu tinha ficado com um amigo dela, que eu fiz merda, que eu não Em sei o quê. BH. Eu sei que eu vacilei, porque eu perguntei, ele pode ir pra casa com a gente? Pra Airbnb? E aí eu meio que fiquei sem noção mesmo. E eu já pedi desculpa muito pra ela. Disse tudo. Ficou bem, elas se acertaram. Eu falei pro Daenerys. Foi muito confuso tudo que aconteceu. Mas fico feliz de poder te chamar de amigo agora. Tem nossa conversa disso. Esse E eu tópico fiquei pra mim tá amarrado muito no chacon. filler. Chegamos agora ao Drink Day do Lollapalooza. Só que, queria falar uma coisa. Antes disso, a gente fez uma live, todo mundo junto. Tá até lá no meu canal ainda, eu não assisti o vídeo, não sei se vai aparecer o que eu vou falar. Eu tava? Mas Que quem live é assistiu, essa? todos vocês podem confirmar, tá ali. MDM Daiane? Participou Daenerys, Nene, Jink, Daiane, Vegana, Verônica, essa a gente não vai confirmar porra nenhuma. Jessie, Liz e Jojo. Era uma live que era beneficente. Ah, live da E- Jink.
Foi no mês da visibilidade trans, né? Que a gente ia doar. E era drink day também. Todo mundo tava bebendo. Obrigada, Todo mundo mandava amor. donate pra beber. Pra gente beber e doar pra casa da visibilidade trans. né? Verdade, Casa- desse dia eu tava para bebendo pessoas água. públicas. E nisso, bebendo, o Daenerys ficou muito mal do nada. Ele desligava a câmera dele, ficava tudo preto. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Acho que ele ficou muito bêbado. E aí ele me mandava mensagem, falando, tô aqui no banheiro. Isso, ele em Natal e eu em São E Paulo. olha. Tá ali, eu tinha acabado de me mudar. A casa Tô toda aqui no vazia. banheiro, vamos, Gente, meio super amiga. roubada. Enfim, eu ia no banheiro também junto com ele e a gente mandava mensagem. Ele falava pra mim, pô, eu tô muito mal, tô tendo gatilho da minha depressão, briguei com a minha mãe, o clima tá ruim aqui, eu não sei o que fazer. Eu falava, calma, volta pra live, a gente termina a live, tu quer que a gente acabe personalizada, jogue outra coisa, o que tu quer? Eu acalmava ele voltava. Gente, mas E essas aí, exposições pra enfim, eu vi que ele quem? tava mal nessa época e ele não me contou muitos detalhes do porquê que ele tava com esses gatilhos e, enfim, nisso tava chegando o Lollapalooza e aí o Dai era muito fã de Conan Gray. Era Conan Gray, eu acho que ele queria ver. E aí eu tinha ganhado o ingresso de um sub e Acho que eu vou ter refluxo. eu falei, Dai, tu não quer vir aqui se distrair um pouco aí da sua casa? Eu te hospedo. Eu passei a passagem dele no cartão da minha amiga de Belém. Vixe. O meu sub comprou o ingresso pra ele. E ele ia ficar aqui em casa. Só que como teve toda aquela relação do que aconteceu antes, aí eu já tava tipo, Meu não vou ficar com ele, sub. vai ser coisa de amigo, porque tipo, todo mundo teve atrito, né, entre nós quatro nesse primeiro BGS, mas a gente ficou de boa em prol de tipo... Que história com a Pra que MDM coisa, a gente Dayana? Não tem história nenhuma, não. Nossos vídeos no YouTube estavam dando certo e a gente ficou junto por isso, mas a gente se dava bem. Cadê a Foi mente? só essas situações que... Obrigada, talaricagem, amor. trairagem, Daiane. que aconteceram, mas a gente contornou e nunca mais falou disso. Eu não planejava beijar a Daenerys no Drink Day, nem nada. Eu não forcei Daenerys a fazer Drink Day nenhum. Não. A Verônica falou com todas as letras, encheu a porra da boca pra falar. E eu forcei ele a fazer Drink Day, que ele não queria, que ele estava desconfortável. Gente, que isso? Eu sou um brutamontes, amarrei o Daenerys e mandei ele beber no meio da minha live? Cara, isso é bizarro. Isso aqui é forçar? Isso aqui é manipulação e chantagem? Como você disse, temos que achar as palavras certas. É manipulação e chantagem? A prima dele fez as artes do nosso Drink Day. Ele tava confirmando o Drink Day porque era aquele dinheiro que a gente ia curtir no Lola, ia essa aqui? recarregar nossas pulseirinhas, pagar Uber, ir pra festa. Era tipo um Quem é? rolê. A gente fez Drink Day pro Lola. Era Drink Day pré-Lola o nome, eu acho. Deixa eu ver. A Drink Live, enfim, mas o título era uma coisa assim. Aí... ok. Não forcei a nada. Eu queria saber mais do negócio de Copacabana mesmo. Recebeu Daenerys. Mas, eu quero que tu seja homem agora, cara. Porque tu sabe que tu tinha o meu endereço. O teu ingresso foi... A o meu Daenerys endereço, o ingresso sendo da quase Veg, trans. que ela foi buscar na minha casa, tava no meu endereço. Todo mundo sabia o meu endereço. Tu, principalmente. Então, eu nem combinei de ir te buscar. Eu falei que eu ia pagar teu Uber de Guarulhos. Porque como que eu vou sair da Vila Mariana pra Guarulhos, pagar 2 Ubers porque tu não sabe vir sozinho pra minha casa, bicha? É pedir um Uber, cara. Qual a dificuldade, Menina, mano? mas essas Eu não mensagens da entendo Daenerys, isso até hoje. olha, Qual a eu tô dificuldade? com... Você falou, eu tive uma crise de ansiedade, que eu tava numa cidade que eu não conheço. Tu conhece? Ah, mas 2 anos, gente, Então, Deus eu perdoa. Estão chamando a minha amiga da passiva mas das pra ir pra casa 36 dos outros leitadas fumar, por tu quê? foi, né? Ele tava mandando os horários da viagem. Tu vai me pegar em Guarulhos às 6 da manhã. Já paguei ingresso, já peguei hospedagem, passei no cartão da minha amiga, comprei bebida pro Drink Day. Vixe, a amiga dele que pagou a Bicha, passagem? que abuso, cara. E eu falei, achei delusional. Eu não ia pagar mais tudo isso. Tipo, vem, cara, tu tem meu endereço, tu tem tudo. Eu te liberei na portaria, avisei que eu te liberei na portaria. E esse print aqui em cima foi do nosso amigo que pagou pra ele. Ele não fez nem questão de agradecer, nem ficar com ele no Lollapalooza. Ele mandou, Dai, amanhã se der algum BO, tipo, o Draw não acordar, porque ele tinha me dado um Rivotril. Qualquer coisa vem pra cá, aí você me liga, tá aí o número dele, ele também tinha meu endereço, se ele precisasse, era só chamar ele, ou ir pro lugar que ele tava, que era
perto de mim. Era literalmente, ele tava hospedado do meu lado, então ele ia pra casa que tava o prédio do meu lado. Gente, Então, tá ele parecendo a estava do história meu da lado, mas MC o Daniel estava Mirella, liberado na minha que queria plataforma. pagar pras mulheres Ele pra tinha Dubai, meu dar endereço, bullshit. tanto que ele... Enfim. Parece print de Você quer falar celular. de chantagem? Se quer falar de manipulação? Por que tu não fala quando eu fui pedir pra tu parar de me acusar de assediar o Daniel, de estuprar o Daniel, de forçar ele a fazer drink day comigo? Que é Quando eu fui pedir isso? pra tu parar de falar essas O coisas, que tu ele tá falou, falando? deixa eu te comer que depois a gente resolve. E o que Isso, pra mim, é chantagem. Isso, pra mim, é manipulação. Meu Deus, gente. Gente, eu jamais Gente, comeria essa tipo porra assim, também. Eu não fiz isso. A She gente foi uma just been vez, foi no bar da funny, Bebezinho, oh que a gente tava my conversando bem. Foi no god. final, assim, foi tipo bem rápido também, não ficou bem... My tempo, girl não is foi so nada, a gente se beijou. goofy. She's so brothers, funny. não. Que é isso? Não Mas o comigo, que, tá? que ele tá falando? Que Mas ela mais pra disse frente eu falo disso isso? também. E a data disso aqui? Gente, atenção, se preparem. Aqui vai o Predador, Draw You, tá? Gente, obrigado pelo apoio, tá? Nossa, falta, tá em 16 slides Boa noite, ainda. gente. Meu Deus. Muito obrigado pelo carinho, sério, obrigado pelo apoio, obrigado pelo... Pode me prender. Me prendam, me crucifiquem, forcem ele a me beijar. Ele tá usando a minha roupa aqui, inclusive. Essa pra mim é a pior. Vocês terem inventado que eu assediei, que eu forcei ele a me beijar com isso tudo ao vivo. E Verônica, tu é tão besta, mas tão besta, cara, que tu falou na tua própria live. Eu nem assisti esse Drink Day, mas a minha amiga chegou chorando e eu deduzi que... Gente, Brau ela conseguiu estava fazer isso. bêbada. Se tu não assiste, Ela como tu estava fala, bêbada. tu vê A uma coisa dessa pra todo mundo, cara? louca. Literalmente ver esse clipe, gatinha. Eu não entendo. Não entendo. E o pior é que ninguém acreditou nisso. Mas os teus amigos, teu saco, que tu chama de amigos, que são tão mais Já lambei o saco da que mama. você, porque eles são parasitas, sempre vão te apoiar em tudo, qualquer merda que falar, tipo, agora o que tu tá fazendo comigo, vão, tipo, apoiar. Vários deles falavam, eu sei que tu não fez isso, mas a galera vai ficar do lado da Verônica, porque a Verônica tem mais número, tem mais isso. Puta que pariu a câmera. Você falou, Draw, eu tô super de boa contigo, pode ter certeza que nenhum desses boatos veio de mim, de eu ter assediado ele. Então, ele só confirmou pra mim que foi a Verônica que inventou tudo, porque a Verônica, segundo ela, eu sou essa amiga fiel. E quando a gente chegou na portaria, só a Verônica subiu. Aí eu fiquei, ué, o Daniel não vai subir? Aí eu fiquei, será que ele vai fazer um corre na portaria, não querem me contar? Será que ele vai... Não acho que a Verônica mentiria, não. Ele fazia dessa. Sobre isso aí, não. E eu fiquei, ué, porque ela não vai subir, não sei o quê. Não. Aí falava, não, ela já vai embora, não sei o quê. Aí eu pensava que era brincadeira, que elas estavam me zoando. E a Verônica falava assim, tu acha que é pegadinha? Tu acha que tem câmera do Gugu aqui, não sei o quê? Aí eu comecei a achar que era brincadeira mesmo. Obrigada. E aí, ela, cadê as coisas dele? Cadê? E aí eu fui juntando assim, mas eu vi o moletom dele, botei em mim o moletom, não escondi identidade porra nenhuma. Inclusive vocês nem iam lembrar de cadê a identidade dele na hora, Gente. que inventou isso completamente. Eu só botei. Tudo isso ele tá falando, mas até agora na minha cabeça o que tá martelando é... Ele falou que jogou o celular no mar, mas depois falou que eles pegaram. Ele falou que esvaziaram uma das contas, mas depois ele falou que não esvaziaram nada, que não conseguiram ter acesso a conta nenhuma. Essa é a única coisa que eu consigo pensar sobre os hot topics. Inclusive tá aqui, eu nunca fico gente bêbada ou quando tô louco, e vocês sabem bem disso, e sempre falei isso pra você e pra Veg quando ela tentou também, porque toda vez que eu tava bêbado, a Verônica vinha a ficar comigo, e todos vocês sabem, Dariane, tu que tá assistindo, tu sabe. Eu? No teu aniversário, tu sabe que eu tava sentado no sofá, e ela falou que, tipo, eu tava ficando antes com ela, e depois que ela veio tentar ficar comigo no sofá, eu fiquei saindo. E isso é mentira, eu não fiquei com você naquele dia. A única pessoa que eu fiquei, depois de todos os ocorridos, de tu me proibir de, tipo, fazer qualquer coisa, de sair com teus amigos, de flertar com teus amigos, a única pessoa que eu beijei foi a Daiane. Ixi. E foi, tipo... Foi depois disso, enfim. Eu tava no sofá, tava assim Sei no de sofá, nada, assistindo não. clipe, Eu a não Verônica sei, sentou não. por cima de mim, e Eu depois não foi sei, me beijar, não. E eu ficava assim, não. Eu não sei, não. E ela Vixe, o segurando, chat depois foi caiu. beijando, e aí, vou falar, a Mel e a Daiane deram uma puxada nela e falaram, amiga, tu tá se passando. Que eu? O quê? Então, tipo, vem gente falar, muita gente presenciou o que tu fez, Draw, e eu sei, muita gente presenciou tudo.
Mas eu sei que vocês não estão do meu lado. É a palavra de Eu vocês não contra mim lembro de agora, nada, cara. não, gente. E eu sei que vai ter gente boa aí também. Se A passando. Daiane, eu sei que tu não é uma pessoa ruim. Eu sei que tu gosta de mim. Tu nunca me tratou mal. Eu sei que tu acredita no que eu falo. Tu vê tudo que acontece. Então, eu queria pelo menos contar contigo, mas eu acho difícil porque tu tá nesse... Gente! Mas... enfim, foi essa a situação do meu AP. Essa manipulação ao E do vivo. nada. Gente, eu nunca tratei ele mal, mas eu sempre fui amiga da Verônica. Eu sou amiga da Verônica, eu tenho o quê? 6 anos, 5, 6 anos. E tipo assim, a minha relação com ele, quando ele tava no nosso grupo de amizade, eu tratava ele bem, tratava ele normal, tratava como uma amiga qualquer. Mas quando aconteciam as coisas que ele se afastava, eu ignorava, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre fui assim. Maria vai com as outras nessa relação aí. Se ele tava no meio, eu tratava ele bem. Se ele não tava, era meio que indiferente pra mim. Entendeu? Não era um, tipo, we besties. Não, nunca foi algo assim, tipo, E ia ter, eu acho que aniversário. Era aniversário da Verônica, do amigo da Verônica, ou da Veg mesmo, não sei. Eu fui na pizzaria e a Veg disse, vou dormir. Toda hora só acho que Eu tô cansada. Aí nisso eles foram pra esse aniversário, que foi todo mundo que tava na Void, menos eu, e eu fiquei em casa chorando. Em casa chorando, com tudo arrumadinho. Obrigada, gente, pelo quem tá dando com todas as bebidas na geladeira, sem fazer nada, e eu ligava pra meus amigos sem entender. Não sabia o que tinha acontecido, não sabia o que fazer, pediram pra eu não ligar mais, então eu não liguei mais. Eu passei o Lola sozinho, só com um amigo que deu ingresso pra gente. Obrigada pelos 10 subgifts das Cry. Eles deram perdido nesse amigo, não quiseram nem agradecer. Não quiseram nem passar o Lola com ele. Mesmo ele dando o ingresso. Mas depois... Meu Deus! Eu falei, cara, eu não tô conseguindo curtir. Eu tava mal no Lola, eu chorava a cada 10 minutos, assim. Porque eu não conseguia aproveitar sozinho. Eu queria muito estar com eles, queria muito estar com vocês. E... eu falei, cara, eu vou pra casa. Não tô conseguindo aproveitar, não. E aí, nisso, esse meu amigo foi chamado pra ir no motel com todo esse pessoal, enquanto eu fiquei em casa chorando. Esse amigo que eu fiquei pior ainda do que eu já tava, quando eu descobri que ele foi pro motel com eles, fizeram ele pagar uns 12 mil reais em coisas e pernoite e tal, e postavam foto, e era cachoeira, e era LED, era bebida e tal, e tudo foi no cartão dele. Eu não tava, não, tipo, gente, isso aí. Coisa, ele chegou na minha casa chorando, arrependido, dizendo que vocês tinham se aproveitado dele, que ele devia ter me escutado, que eles eram pessoas desse tipo. Nossa! E pediu desculpa e tudo, mas eu não tava com cabeça nenhuma, tipo, eu só queria ficar da minha agora, e eu fiquei tipo, porra, agora eu vou voltar pra live e os 3 vão estar pra mim. O Drau tá sendo meio ó nesse assunto desse amigo dele. Ele tá sendo, tipo, super ó. Vocês viram uma coisa dessa, Supostamente, uma vez que a gente tava na casa dele, ele não falou desse amigo aí como se fosse uma amizade, não, hein? Ele falou meio que como se esse amigo fosse meio obsessed por ele. Sei não. Se é, tão amigo assim. Aí eu fui falar com a Verônica, ó, o Daenerys falou e ele nunca falou que eu fiz nada com ele. E ela falou, eu fiz o que uma amiga fiel faria, porque ela chegou chorando da tua casa, então eu deduzi isso. E tu tinha forçado ela a fazer as coisas. Mas tu não assistiu a live, como tu mesma disse. Então como que tu vê ela chorando e fala, o Drau abusou. Isso é crime, cara. Desculpa. E aí eu tentava conversar na boa, porque eu não queria que ninguém achasse essa merda de mim. Não queria que tu ficasse falando mais piadinha dessa na live. Eu queria me mostrar uma pessoa boa ainda. Eu nunca fiz nenhum mal pra vocês. Eu também não lembro ela falando de tá bem, é só falar que eu vou ficar de boa. Os amigos, que eram meus amigos, verem que eu não assediei ninguém, que eu não forcei ninguém a beber comigo e embebedei ninguém na minha casa. É só isso que eu queria. Menina, mas que se fosse na internet, seria melhor. Lógico que seria melhor. Que forçou porque muita gente na internet fala isso. Até hoje. Espero que isso acabe. E olha aqui, isso foi quando eu entrei na Red. Eu, infelizmente, não consegui. A pessoa apagou esse post, mas eu tinha essa tela gravada. Isso aqui foi quando eu postei uma foto com o Peu, desculpa falar com o nome também, o Peu da Red Kennedy. E uma pessoa citou o tweet falando assim: fiquei sabendo que esse menino
embebeda as pessoas pra ficar com elas em live. E aí as pessoas falaram, meu Deus, o Draw faz isso? Achava que ele era um amorzinho. Onde você viu isso? Onde você viu isso? Foi ano passado, a Verônica expôs. A Mama falou na live. Dai e a Verônica expuseram. Eu nunca fiz isso com vocês, cara. Eu não sei porque vocês tentaram tudo me derrubar, mano. Vocês não vão conseguir. Não tem prova, não tem nada. Porque eu não fiz. Vocês acham que eu queria estar aqui assim, desse jeito? Depois de passar tudo que eu passei na viagem, aqui tendo que me explicar ainda que eu não menti sobre ter sido espancado, que eu não assediei ninguém. Que absurdo, cara. E aí, quando eu tinha entrado na Red, eu falei, pô, eu vou ter que tomar medidas judiciais, porque a Red tá chegando neles isso, e eu não quero me ferrar por uma coisa que eu nunca fiz. Então tem como tu, pelo menos, não precisa ser minha amiga, mas tu pode pelo menos aparecer comigo na internet e parar de falar coisas minhas. Gente, mas eu não entendi. Ele quer culpar a Verônica porque não quer as pessoas estão falando no Twitter? Like, I really don't understand. Desconfiando que eu fiz uma coisa dessa, ou qualquer outra pessoa que poderia me conhecer, ou conhecer meu trabalho, me conhecer como um abusador. Isso me machuca. Você queria que eu não me importasse com isso? São aleatórios do Twitter. Não se importa. Porra, eu não sou tu. Eu não cresci em polêmica. Isso aqui foi quando eu dormi lá em Cotia. E eu tinha contrato uma Red com a Riot pra fazer as lives do CBLOL, na época era CBLOL ainda. E não tinha tempo pra voltar pra casa. Então a Verônica deixou eu fazer stream na casa dela com a condição do Chroma Key. Então tá aqui eu fazendo live na casa dela. Com chroma key, com fundo. Gente, do pior meu que eu não tô quarto. tirando, não, eu tô morrendo de sono. Aqui eu no chroma key, eu no fundo. E ninguém soube que eu estava lá e tal, porque tinha que ser tudo escondido. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se bater balão, se bater balinha. Vou perder a onda, eu realmente vou perder gosto a desse ciclo de linha. amizades, ou Gustavo. E na onda do lança. Saí com a Daiane. Eu? Com a Veg. Eu de novo? Com todos os outros que eu citei aqui. Anelis, Mel, Cadu, Vini, eu amo vocês, eu não sei porquê. Uma semana antes da gravação. I love them too. Isso foi antes do show. Foi um rolê antes do show da gente viajar. Eles chegaram em mim e eles falaram, cara, a Verônica vai se afastar de ti de novo porque ela tá gostando de ti. E eu, como assim de novo? Eu sempre deixei tudo claro. Ela, não, mas é que você é muito carinhoso, não sei o quê. E eu, tá bom, eu vou me afastar, então eu tenho meus amigos, fiquem de boa. Eu só não quero que ela comece a inventar coisa de novo. Eu não quero que ela comece a inventar mentira. Então eu vou me afastar mesmo. Parei de mandar mensagem, parei de marcar rolê. Eu, mandei umas mensagens, ela não respondeu, porque ela só mas tava o gag é esse. Ela realmente se afastava porque fazia mal pra ela. O Draulio é a Vopa. Ela se afastava porque fazia mal pra ela. Mas, de alguma forma, ele se aproximava de novo e ela também deixava. So, é uma situação muito complexa. Entendeu? É muito complexa. Mas ela se afastava, ficava um tempo. Só que aí depois, ele voltava de novo. Eu estava perseguindo ela em outros rolês, além desse carnaval, já vou chegar nisso. Mas... não sei, isso aqui é o Eros. Eros, eu gostava muito. Ele falou, gente, não adianta falarem, tem mais de 10 pessoas aí que vivenciaram, presenciaram esses acontecimentos. Vai ter muita gente pra tentar desmentir, mas a verdade sempre vai estar na nossa memória. E em live agora. A live super verídica com áudio de um viado aleatório falando o que aconteceu sem ele estar lá. A escolha vai ser de vocês de acreditar na mentira. Gostei. E cara, no aniversário da Verônica Volt e da Daiane, a gente ficou conversando tanto tempo, cara, e você falou pra mim que queria ficar comigo, mas não podia por causa da Verônica. Isso já tinha acontecido comigo há 2 anos atrás. Ela sempre fez isso, ela controla vocês, manipula vocês pra fazerem o que ela quer, porque vocês são minions dela, desculpa. Gente... amigos de streamer, sei lá, whatever. E eu já nem tô streamando há tempos, eu não tô por aqui pra... Desculpa, mamãe, é muito nosso grupo, fazer o quê? E depois que você falou, a gente podia ficar, mas a Verônica
não deixa eu ficar contigo. Eu falei, tá, de boa. E a gente ficou conversando a manhã inteira. E sim, tipo, a gente tava dando em cima do outro, mas não ia rolar por causa da Verônica. E eu falei, mas cara, ela nem liga mais. Tá de boa. E ela falou... Aí começou a falar, tipo, do livro, contou toda a história de vida dela. Eu também contei... História de vida não, romântica, no caso. Eu também contei, a gente foi super legal, cara. Sério, a gente foi super brother. Tu me mandou o teu livro, que não... Eu tentei censurar o nome um pouquinho, pra não dar spoiler. E falei que eu ia ler e tal. E no outro dia tu me mandou. Eu não consegui ler ainda, por causa da faculdade e tal, mas tá aí. Eu não sei porque tu me resolveu dar essa pra Camille também. Sendo que eu nunca fiz nada pra ti. Eu nem te vi mais depois desse dia. Toma. Então, eu não tenho medo dessas 10 pessoas aí. É o quê? O Twice e o Joey P que vai acabar comigo? Pra eu ter medo? De pessoas que vivenciaram? Tipo, dá pra confiar em alguém nesse círculo mesmo? Dá? Acho que não, cara. Então, nem tenta. Isso aqui é só pra provar meu ponto do jeito de como ela manda em vocês e manda em todo mundo ficar contra mim, porque eu não dei o que ela quer. E nunca vou dar. E isso aqui, isso é do grupo dela. Eu sou viewer da Verônica, não tinha uma semana de live que ela não mandava shade pro Draw, sempre ressuscitando o fato que eles namoram e a gente nunca namorou. Daiane falou na live dela, essa última live, que a Daiane apagou o voto, senão o clipe estaria aqui, mas vocês viram e tá quentinho na cabeça de vocês. E a Daiane vai confirmar agora na live dela. A Daiane falou na live dela que a amizade dela com o Draw dependia de como ele tava com a Verônica. Exatamente. Então, a Daiane só vai ser minha amiga se a Verônica deixar. Só se eu estiver de boa com a Verônica, se a Verônica não estiver mais gostando de mim, aí ela pode ser minha amiga. Eu nunca fui amiga dele, tipo... A nossa amizade era de câmbio, era de fio. Aí eu posso postar um story com a Daiane. E Daiane, tu sabe o quanto eu gosto de ti? Tu sabe o quanto eu fiz questão de postar foto contigo pra verem que a gente é de boa? E isso aqui, esse clipe aqui, foi um clipe do... Quando chamaram eu e a Veg pra uma stream do Mundial de LoL. E era um show... Ele vai falar mais alguma coisa de mim? A Veg passou gloss em mim e tal, só que ela estava proibida de falar comigo também. Mas é isso, eu não era amiga dele. Tipo, eu nunca tive essa amizade com ele. Por que ele tá agindo como se a gente fosse besties? Ele gosta de mim, ele falava que assistia a minha live, que não sei o que lá. E eu sempre ficava, ai, que tudo. Eu nunca tive essa profundidade, eu nunca fui tipo de, ai, sou sua amiga e não sei o que mais lá. Não, era totalmente superficial. Então, é claro que vou estar do lado da minha irmã, da minha bestia, que eu conheço há 6 anos. Like, girl, come on. A Veg não repostou, não deu retweet em nada, ignorou que você existiu, ignorou nossa foto que também irritou. Gente, claro que eu vou mutar, não vou ficar calada não, meu amor. Eu queria muito dar RT nisso. Não vou ficar calada não, meu amor. Usar esses números também, até porque esses números eram importantes pra gente devolver a Riot do engajamento que a gente trouxe. Eu não consigo falar por cima, Então, eu tenho TDAH. Ela falou que queria, mas a Verônica ficou chateada comigo. Foi. E aqui é a Umba, que era a casa que a gente conversava sempre. Você não falou que era só 11 A Umba da noite, recentemente tá? também pediu desculpa que Já eu faltou tentava uma conversar hora, com as meu pessoas e elas esquivavam de mim, porque elas não queriam que o Caio e a Verônica ficassem chateados com ela, então eu não podia ter amigas. Deixa aí, sim, amiga, ponta. desde Brasília você controlava essas pessoas. E tu sabe disso, não adianta se fazer de doida. Um bafo. Não adianta. Tinha uma amiga tua, cara, que chegava em mim em rolê e falava, eu quero ficar contigo. Aí eu, uai, mas pode ser no banheiro, porque senão os amigos da Verônica não podem ver. E a amiga próxima tua, tá bom? E eu não sei se eu já te contei isso, mas Quem? eu não vou expor ela aqui, porque ela sempre foi um amor comigo. Quem? Mas, essas coisas aconteciam. Espero que ele não fale que fui eu, porque eu nunca fiz esse absurdo. Também que me defendeu no Twitter. Eu, hein? Quem que é? Falou esse que amor aí. Gesta 22. Não, meu amor. Vamos falar aí as verdades também. Nela. Ixi, a Verônica abriu live? E não era só vocês que ela controlava. Como eu disse antes, eu não podia fazer muitas coisas enquanto estivesse com a Verônica. Eu não podia ficar com ninguém, ficar com o amigo dela, não podia ficar... flertar, elogiar, fazer essas coisas, e eu tinha que ficar pianinho e tal. E... ok. Mas, nesse Lola recente, ela também me proibiu de ficar até com... pessoas que eu queria, cara. Eu só vou no Lola com você se você prometer que você não vai pegar esse Esse quem? Aí nós pode ir. Porque vai ser muita vergonha, meu Deus. Se você fizer isso, eu vou ter que ficar ouvindo o resto da minha vida na minha live. Ele é muito fã, bicha. Não dá pra você fazer isso.
consigo mesma, com a sua imagem. Ela fala, ele é muito fã, mas Quem? esse menino, desculpa te expor também. Quem? E a gente é amigo, e ele tá no meu grupo de subs há tempos, a gente tem até outro Discord. E ele é amigo dos meus amigos, a gente joga e tal. Tipo, era uma pessoa que... Olha, o único erro da minha amiga foi amar demais. Junto. E finalmente postaram, a Verônica postou foto comigo, Daniela postou comigo. Eu fiquei, nossa, finalmente Não, lembrei. a foto que eu postei no meu story, ele pegou o meu celular. Primeiro, quando eu tava em live gravando o show do Olivia Rodrigo, ele pegou, falou assim, eu sei cantar, deixa eu sei cantar, mostra eu cantando. Eu, tá. E aí eu segurei assim. Tanto que na live eu ficava até assim. E também o story que eu postei no meu Instagram, ele tirou a foto. E aí ele falou, posta. Aí na verdade ele pegou, tirou a foto e postou. Eu falo, ok, né? Ele derrubou as bebidas e saiu correndo com o celular do Binho e deixou ele apanhar. É sério, gente. Vamos pensar. Aí eu quero ver a live da Verônica, né? Mas... Não Cadê? acredito em tudo na internet. Baby get Isso it. aqui foi... quando começou esse negócio de... Eles estavam me zoando, né? Chamando de Anoro e tal. E eu sempre levei na brincadeira. Porque eu realmente, tipo, ficava... hoje eu vou dormir no quarto da Veg. Hoje eu vou não sei o quê. Eu não dormia nem nada. Era só brincadeira, né? Gente, essa história tá indo pra buracos que eu não tô nem sabendo que... Eu só tô só assistindo agora. A Osmi tava igual... Disseram que chamaram ela de Anoro ontem. Tava prostituição pura. Tô fora disso. Eu fora dessa Noro! Prostituição pura. Eu só beijei a Daiane. Oxi! E foi no carro, foi assim. É claro, teve que ser no sigilo, Drau. Porque com travessia no sigilo, né? E aí já tava esse negócio de Anoro. E tava na época do Oscar, né? Tava em alta. Anoro. Chamaram a Drau ali de Anora. Ele se identificou muito com o filme. E aí a Daiane falou assim... E aí, tu dá em cima, mas nunca beija, né? Aí só pra provocar mesmo. E aí ela falou, e quando tu vai ter coragem? Eu disse isso? Aí eu virei assim, a gente se beijou e voltamos. Aí ninguém entrava no carro, a gente se beijou de novo, rápido, Mentira, meu amor. Super Eu não divertido, disse né? isso. Eu faria de novo não, que agora eu namoro. Gente! A gente esteja interessado em uma DP. É o quê? Mas, enfim, Meu pra mim é tudo Deus! All fun and games. Gente, eu não disse isso. A gente só olhou um pro outro e se beijou. Eu não disse isso. Tá mentindo. E agora eu não acredito em nada mais. Eu já não tava acreditando em muita coisa que ele tá contando. Mas agora eu não acredito em nada mais do que ele tá dizendo. 100% das coisas. Até as que eu acho que seja tem um pouquinho de verdade. Eu não disse isso. As meninas que estavam no carro com a gente saíram do carro pra pegar alguma coisa que tinha chegado na portaria do prédio. E aí eu olhei pra ele me olhou de volta e kisses. Entendeu? Porque eu já sabia que ele queria muitas vezes. Mas como que eu vou falar se é mentira, se essa porra desse chat não Você não funciona? sabia que Cadê? ele tinha me visto no carnaval. E tipo assim, eu não fico com as pessoas assim, em bloquinho nem nada, eu não beijo. Eu tenho vergonha de beijar em público, até vai ter alguém que me conhece, sei lá. E aí... e vocês sabem disso também. Não dá pra ir a mensagem, ó. Printzinho. E agora, gente, quem que a gente vê a live? Que me chamou. Eu fiquei agora triste vamos aquele ver dia, o assunto não queria aqui. fazer, não tava afim. Fiz porque tava tudo comprado mesmo, mas fui lá, fiz. A gente deu aquele selinho, não tem nenhum problema até aí. Mas é muito engraçado ele postar um print de 1 semana antes de viagem, dizendo que a gente ia ficar agarrado, dizendo que a gente ia ficar casado no final de semana na viagem. E no mesmo dia do Drink Day, ele me abandonar no after, lá, nós três, né, na verdade, pra ir Chorando. pra ir ficar com o menino, Chorando naquele dia. pra ir ficar com outra pessoa. Então, tipo assim, eu não entendo muito, porque se ele quer dizer que... É porque tá muito sem pé nem cabeça que eu não tô entendendo. Gente, mas é aquilo que eu disse. Usando Daenerys hate card, é com certeza que você vai se livrar dessa situação, né? Porque nos últimos dias, meu gente, Deus. um tweet com uma cena de iCarly teve mais de 1000 likes, mais assuntos do que podia dar. Me envolvi na guerra aí, tô presente também. Mas eu não consigo. Oh, meu povo acreditar nordestino, como é que meu ele cuscuz sustenta tá e cadê toda essa pronto. E a buchada situação de que a gente também. só flertava, tipo, o que tem de... Qual é o ponto? O ponto Fale, não era amiga. os tweets sobre o Rio de Janeiro? Nunca. Os pontos Avisa. não era mentira? Avisa.
Tipo assim, eu não tô entendendo. Eu sei que a exposição, né, ela tem que acontecer. Não me importo. Pode continuar mostrando os prints de flertes e tal. Eu também tenho vários. Mas, gente, eu não sei nem o que falar. Não sei nem como continuar daqui. Lembrei. Gente, desde aquele dia do Lollapalooza, a gente meio que se afastou. Isso todo mundo percebeu. Todo mundo que tá na minha live pode comprovar isso. Nunca mais citei o nome dele. Ignorei completamente o assunto. Só segui minha vida. Literalmente, foi uma coisa super esquisita, inclusive na live, de que todo mundo ficava perguntando o que tinha acontecido e eu nunca toquei no assunto. Segui minha vida. Pra ele dizer que eu tava inventando coisas sobre ele na live. What the fuck? Tipo assim, você pode perguntar pra qualquer pessoa do meu chat, qualquer sub meu, qualquer moderador, que eu nunca abri um A pra falar dele depois desse Lollapalooza. Meu Deus. Tipo assim, não falo em nada, eu simplesmente ignorei a existência dela. E tudo que aconteceu depois, que eu descobri sobre ele, que chegou fofoca, foi contra a minha vontade, né? Culpa minha. De ter trazido pra e aí, ele quer jogar, porque ele falou que eu fui uma má amiga com você, porque eu fiquei com o menino que você queria ficar lá naquela festa. Gente, esse menino tava me mandando mensagem hoje. Olha essa coisa engraçada. Ele tava contando essa história da festa, que foi um after que rolou lá na casa da gata. E aí eu tinha chamado um menino do Tinder, e aí a Dai tinha ficado com ele, e eu ia ficar com ele. Aí esse dia eu fiquei super mal. Aí eu cheguei chorando pro Draw e falei assim: ai, Draw, eu tô muito triste, eu quero ir embora. Aí ele falou pra mim: mentira, como assim? A festa tá ótima. Porque ele tinha beijado a Kyuri na época, tinha ficado com ela, ele não falou, mas eu acho que a Kyuri, hoje em dia, né, nem deve ligar pra existência dele, que ela tá muito mais gostosa e rica. Aí eu fui embora sozinha, chorando pra casa, e aí ele ficou, depois disso ele foi pra casa da Kyuri, aí acho que transou com ela, e aí eu fiquei lá no Airbnb chorando e tal, mas deu tudo certo depois, porque o menino voltou depois no dia seguinte na festa, e eu fiquei com ele, e esse menino fala com ele até hoje, eu visitei ele lá em Curitiba, então assim, tá envolvendo pessoas em situações que não existem, então, enfim. E tipo assim, porque E, tipo, que ele como o René Crudilo, por exemplo. falar sobre essa situação? O assunto aqui na muito mama chato, tá na melhor verdade, por tudo que a gente agora. não queria falar. Mas é uma situação tão chata. Eu falei que a única coisa que eu queria é que largasse da minha vida, que sumisse. Eu falei tudo que rolou só pra largar. E aí, porra, eu não tenho paz. E aí também não pode ficar sem falar, né? Porque se fala de um lado, tem que ouvir o outro. Mas pode continuar aí. Eu li alguém falando que eu tô igual o Madruguinha e eu já tinha visto essa antes, velho. Que madruguinha? Eu acho O Alê? Mentira. Meu Deus do céu! Gente, mas enfim, tipo assim, eu entendo que o meu nome... eu cheguei aqui pra falar, na verdade, pra se explicar, e eu demorei 10 minutos. Mas é que eu entendo que ele queira, tipo assim, fazer a linguiça ali, encher e mostrar, tipo, print de eu falando que eu quero dar pra ele, tipo assim... Ok, whatever this means, tipo, 2 anos atrás... Tá, fui, ele falou que a gente não ficou, então por que ele tá falando isso? Tipo, será que eu deveria me sentir um pouco humilhada por essa situação? Porque eu não pego muito bem. Mas ele pode Obrigada, meu amor! enchendo linguiça, a gente Sabe a verdade, né? sabe a verdade. Até porque Enfim. nessa situação toda, eu só vi enchimento de linguiça, eu não acho que... Só viu linguiça eu essa não da ia ficar Inês. com ele no primeiro dia que a gente se viu. Gente... Mas ele remoe isso até hoje. O meu Deus. negócio do frouxo foi... Eu falei mesmo. Eu não Gente, consigo ver o assim, chat, gente. Mods, trabalhem aí, por favor. Quer falar agora você? Vai, Oi, fala aí pra mamãe. gente, que eu também não quero ficar enrolando 2 horas aqui não, gente. Ah, então, mano. Pelo amor de Deus. Fale. Ah, fica claro, pode ficar à vontade. Minha linda. Gente, alô? Alô? Eita, ela se maquiou só pra fazer esse statement. Girl, my girl is so pretty, oh my god. Alô? Estão me ouvindo? Alô? Deixa eu ver Face mais the card, cliente. never decline. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Demorei pra vir, né? Demorei pra vir aqui mostrar as caras, porque eu tava me arrumando, né, gente? Obrigada, Porque não tem como gente. aparecer feia, né? Vocês sabem. Não tem como... Tive que fazer um babyliss no meu cabelo, sabe? É difícil ficar bonita assim. Não é difícil, não é fácil, não. Ser bonita desse jeito. Gente, tô aqui, né, pra ficar falando esses assuntos que já nem era pra estar rendendo tanto assim esse assunto, sabe? É uma coisa que já era
pra mim já era passado, sabe? Eu já tinha até, ó, move on, sabe? Gente, o Drau tá fazendo a live dele aí e ele tá vindo com vários tópicos e várias coisas que aconteceram faz anos atrás, gente. 3 anos atrás. Tipo assim, supera, sabe? Não é sobre isso, meu Deus. Bota na sua cabeça minúscula que não é sobre isso. Não é sobre o que aconteceu 3 anos atrás. Até porque a Verônica mesmo, ontem na live dela, ela falou que depois de todas as merdas que o Drau já fez com a Verônica, ela perdoou e continuou. Porque, gente, a Verônica... Então, a gente né? conhece a Verônica. Ela é trouxa mesmo. Ela é trouxa Pois é. mesmo, entendeu? Ela é aquela amiga iludida. Ela é aquela amiga iludida, entendeu? A Verônica é trouxa mesmo. Mas o Drau, gente, ele já tratou ela muito mal. Gente, tem uma pica muito aqui. mal. E a Verônica só fez a live dela ontem, falou tudo que tinha pra falar, porque era um assunto Meu que já Deus. tinha há anos na live dela já, e ela não Menina. aguentava mais. E a gente tá em outro momento da nossa vida. Tem A uma gente só piroca. quer seguir a nossa vida tranquila, entendeu? Então ela resolveu encerrar de uma vez, porque já tinha muito burburinho no Twitter, então ela resolveu abrir a live ontem pra encerrar de uma vez esse assunto. E não era sobre o que aconteceu há 2 anos atrás, ou sobre a Verônica ter sido apaixonada ou não pelo Drau. Não, nunca foi sobre isso. Sempre foi do tweet que a gente fez, porque o Drau estava mentindo e ele mesmo já se contradiz na própria live dele. Ele é tão burro que ele consegue se contradizer Ok, na esse própria live claque. dele. Ele já se contradiz esse negócio do Rio. Aí, pra vocês acreditarem nele, ele tem que fazer uma live falando de coisa que aconteceu há 3 Esse anos claque. atrás, chorando em live, pra vocês Dindai acreditarem Boiani. na versão dele que ele tá falando, e ele falando só da versão dos fatos dele, sabe? Tipo assim, a última coisa que eu queria era me posicionar nessa treta por causa de um print, gente, de Twitter, um gif de Twitter, ter virado tudo isso. Gente, ele mentiu, sim, no Rio de Janeiro, e a gente tinha recebido essa história de outra forma. A gente postou ali uma indiretinha, porque a gente sabia que ele tinha... Mas olha, gente, se eu pudesse voltar no tempo, eu nem postava, porque, gente do céu, que esse menino quer tanta atenção que ele fez uma bola de neve em cima disso, e o pessoal louco que segue ele, os esquisitão que segue ele, também fizeram isso virar uma super bola de neve, gente. Mas o Drau é cínico, sempre foi um alpinista social, gente. Sempre foi, entendeu? E eu já tô cansada de ficar aqui e não falar, gente. Eu vou falar os fatos mesmo. Se o Drau, gente, quiser vir com prints e com coisa, ele vem. Mas eu não preciso ficar um dia inteiro me preparando pra juntar um monte de prova pra fazer uma live. Eu vou e abro a live na mesma hora que você falou. Você falou que eu te assediei quando eu tinha 17 anos, estava a primeira vez aqui em São Paulo, que eu te assediei. O quê? Eu tinha vomitado esse dia horrores na festa. Ele tinha me ajudado e depois eu tinha perguntado se tinha algum lugar que eu podia deitar e ele me levou pra deitar numa cama e dormiu de conchinha comigo. E isso é um assédio onde, Drau? Me fala que isso é um assédio onde? Eu te assediei. Você é tão baixo e tão cínico. Mas se você quer mesmo vir com prova, então eu vou vir com prova agora, tá bom? Porque eu bato no meu peito e eu falo o que eu tenho que falar, entendeu? Não sou diferente de você, não, que fica um dia inteiro juntando prova pra ficar gaguejando na frente da porra do microfone, gaguejando na frente da live. Eu não faço isso, não. E agora, gente... Automotivo do camelô. Porque eu sempre faço essa personagem, sou muito engraçada, faço tudo... Faço piadas de tudo, né? E agora, gente, eu vou realmente pesar o clima da live. Não vai ser uma coisa legal. Vai ser um assunto, um tópico sensível. Não é uma coisa que eu gostaria de falar em nenhum momento. Não gostaria de falar sobre isso. Eu sei que isso vai pesar muito o clima. Mas, assim, ele veio com muito print, muita coisa, e achando que, eu vou acabar com a vida deles aqui. Não é sobre isso, não é tão deep. Girl, move on, sabe? Não é tão deep assim. Tudo foi por causa do negócio do Rio de Janeiro. Mas se você quer vir com prova, e se você quiser vir com print, então vamos vir com print. Porque eu bato no meu peito, e eu venho com print, e eu mostro o que tiver que mostrar, tá bom? Não vai ser um tópico legal o que eu vou puxar aqui agora, tá bom? Inclusive, tô me tremendo, porque é a primeira vez que eu faço isso em live. A única pessoa que sabia disso até agora era a Verônica, e a pessoa que tá envolvida, e o Drau. Se o Drau ele gosta tanto de mostrar print, né? Então vamos mostrar um print agora. De 2022. Tô até me tremendo aqui. Foi a primeira vez que a gente se viu lá no rolê da BGS. A gente estava em um... E o Drau ficou o tempo inteiro, né? Falando na live pra Verônica ser homem o suficiente pra assumir, pro Dai ser homem o suficiente pra assumir. Então eu olho agora aqui na porra do fundo do seu olho, Drau, e eu quero que você seja homem o suficiente pra assumir Não essa sou porra ele, que mas eu vou vou dizer olhar. agora, tá bom? Eu quero ver se você vai ter peito pra você assumir o que eu tô prestes a falar agora, tá bom? Eu quero ver se você vai ter peito, porque pra falar dos meus amigos, você fala, né? Mas agora eu quero ver se você vai ser homem o suficiente pra você ter peito, pra você botar o peito pra jogo e assumir que você fez a porra. Mas antes de sair o áudio, eu vou dar um contexto pra vocês não só ouvirem o áudio, tá? Ai, meu Deus, Ai, que tô que nervosa, é? hein, pra falar sobre isso. Porque Que não é é. isso, né? Não é um assunto legal e não é um assunto
que eu queria estar trazendo aqui, tá bom, gente? Mas eu só vou estar trazendo isso pra mostrar pra vocês o quão podre é essa pessoa. O quão cínico e o quão... ele tenta fazer um negócio com a cabeça de todo mundo que tá ao redor e eu não vou deixar ele fazer isso comigo, tá? Em 2022, eu estava numa balada e eu fui abusada nessa balada. No dark room dessa balada. Eu tava com um homem e aí ele pegou e falou que não ia deixar eu ir até ele gostar. E que ele ia ficar, e que era pra eu ficar ali. E ele me segurou durante um tempão até ele finalizar o ato ali. Depois de sair disso, de todo esse momento, eu estava no banheiro chorando e quem tava na fila do banheiro era o Drau. Eu puxei ele pra dentro do banheiro e eu tava, tipo assim, desnorteada, não sabia o que fazer. Eu olhei pra ele e falei, eu acabei de ser abusada. E eu não sei o que eu faço. Aí ele pegou e falou, tipo assim, calma, você tá muito bêbada, não vamos resolver isso agora, espera um pouco, vamos resolver isso depois. E eu só queria um amparo naquele momento, ele era a única pessoa que tava ali que eu conhecia. Ele abriu a porta do banheiro pra ele sair e ele encontrou uma amiga nossa que estava lá nesse momento. E ela abriu a porta e entrou no banheiro quando ele chamou ela, falou, vem aqui resolver isso. E aí eu contei pra ela, e aí ela me ajudou e tirou esse cara da balada. Ela conversou com o segurança da balada. Os seguranças falaram, você quer chamar a polícia? Eu peguei e falei, não, porque eu tinha 17 anos, eu nem podia estar naquela balada. Eu tinha 17 anos, eu não podia estar ali. Então eu falei, não, eu não quero chamar a polícia, não quero causar um grande coisa sobre isso, só quero que tire ele dali. O homem foi tirado da balada e agora o print vai estar aqui, eu mandando um áudio pra ela, pra provar. Eu acho que é melhor até mostrar, pra comprovar mesmo. Tô assim. Acho que assim vai mostrar. Eu tô melhor, já fiz. Eu acho que eles não estão ouvindo. Sabe? Mas eu queria agradecer você por tudo que você fez. Acho que eles não estão ouvindo. Naquele momento. Tamo. Assim, o que eu faria se não fosse você, tipo. Tô gasped. Você me ajudou demais, sério. Não tenho nem palavras pra descrever o quanto você me ajudou. Você foi muito importante na minha vida. Eu real não faço ideia do que eu faria se não fosse você ali. Muito obrigado, minha amiga. Te amo. Obrigado de coração. Foi esse o áudio. E aí, nós por nós sempre, amigo. Feliz que você esteja bem. Pensando aqui agora. Ainda bem que eu não achei aquele cara, porque eu tava real querendo cair na porrada com ele. Ia ser expulso, Jesus. Eu queria já pedir desculpa pra Jade por estar expondo isso. Mas é que é só pra mostrar... Pode tirar dessa tela. É só pra mostrar que ele sempre foi essa pessoa podre de se ter por perto. Só pra mostrar que ele sempre foi essa pessoa podre de você ter por perto. Desde antes. Então... eu tive que vir aqui mostrar isso, eu não queria mostrar isso, eu tive que vir aqui só pra realmente provar pra vocês que ele é uma pessoa podre e ele sempre foi uma pessoa podre. E aí a Verônica sempre foi apaixonada por ele e eles sempre voltaram a se conversar. Então, com o Drau Yu voltando a conversar com a Verônica, ele voltava a conversar com a gente no nosso ciclo de amizade ali. Então, sim, realmente, ele sempre esteve indo e voltando durante esses anos no nosso ciclo, sim. Mas o ponto não era esse, o ponto foi sobre o Rio de Janeiro, que ele fez todo aquele post falando que ele tinha sido espancado. E a gente sabia que o motivo era outro que ele tava revelando ali, entendeu? A gente sabia que ele tava mentindo e a gente fez um post que era melhor nem ter feito esse post, porque, né, se soubesse que ia virar todo esse auê. E aí ele fez esse post, a gente fez o post falando que era... debochando, falando que era mentira. E aí depois ele veio e trouxe à tona toda essa história do passado, sendo que, tipo assim... nunca foi esse o ponto. E é pra isso que eu tive que vir aqui mostrar tudo isso, que eu não queria mostrar, mas é que realmente pra provar. E eu não quero mais falar sobre isso de nenhum jeito, de outro dia, e ficar falando sobre isso, e ficar remoendo isso, porque pra mim, gente, essa história já é passado, sabe? Ele é uma pessoa podre, graças a Deus eu não tenho mais contato com ele na minha vida. E é isso, entendeu? Amém. Deixa eu finalizar aqui pra ver o que eu tenho que falar. Gente, eu não vi a live toda, né? Eu saí da live pra... Ó, a Marcelo tá te mandando mensagem. Ô, amiga. Pera aí. Fica tudo bem. Eu não vi a live toda porque a gente queria encerrar logo isso antes que ele continuasse falando. E já falei que é uma coisa que eu não quero prolongar. Então eu anotei algumas coisas que eu vi no início que eu queria desmentir por partes, né? Vai lá tomar uma água, amiga. Vai lá tomar uma água. Enfim, momento uó, né? Deixa eu ver aqui, gente, eu fiquei até sem jeito agora, meu Deus do céu. Tá, eu vou começar
explicando. Primeiro que, deixa eu ver aqui, tem as mentiras do dia da Lady Gaga. Tem umas mentiras bem mini aqui, tipo a história de que ele me deu um presente, uma mansa corno, um action figure. Ele não me deu um action figure, não, era uma boneca desse tamanho, da Nezuko, que eu joguei fora, já no lixo. E o outro era um perfume da Sorte de Natal, que eu nem abri, que eu tava até com medo que poderia ter nesse perfume. E aí também teve uma hora que ele falou que era mentira sobre os negócios que ele pegava dinheiro dos viewers, aí contou aquela história do motel. E essa história do motel é muito engraçada, porque ela rolou lá na época do Lollapalooza, né? Ele disse que a gente extorquiu o menino foi, tipo, foi parar na casa dele no dia seguinte. Esse menino aí, ele é um fofo, aliás, ele não devia nem estar envolvido nisso, porque ele é outro que não deveria ter caído nas mãos do Osmar, que é não vou falar o nome dele, mas quem sabe, porque eu vou evitar nomes, porque eu já expus gente demais nessa história, e é uma história que nem deveria estar acontecendo, né? Mas esse menino dava, tipo, 500 subs pra ele por mês, dava R$2.000, que ele tava lotado da grana. Aí o Draw sempre falava assim, não, mas eu não peço, não. Aí no mês seguinte, top, 700 subs. E aí nesse dia que a gente conheceu ele foi o que pagou o ingresso da DAI. Ele ofereceu pra pagar o ingresso da DAI. E aí também tem a história de que eu sou autossuficiente, eu morava num cubículo. O Draw, nessa época, morava num apartamento, era tipo um estúdio, na Vila Mariana, na frente do... Como é que é o nome? Da escola de artes que tem lá. Então, quem mora em São Paulo sabe qual é o valor de um aluguel de um apartamento na Vila Mariana. E ainda era renovado na situação, né? Enfim. Então, não era barato. Eu também sempre me perguntei de onde vinha esse dinheiro, mas a gente sabe bem. Aí teve esse motel, que, no caso, o menino, ele falou com a Vegzinha, porque a Vegzinha tava no dia do Lola, aí mandou mensagem pra Vegzinha, vamos no after. Aí a gente perguntou, o que você quer fazer? Aí ele, o que vocês quiserem, a gente decide. Aí a gente falou, a gente pode ir no motel e tal. Ele falou, tá bom, de boa, eu banco. Aí a gente falou, então tá, né? Então tá, se a bicha vai bancar. E aí a gente foi nesse motel, e aí o menino até quis puxar papo comigo, falando, porque esse menino é o que tatuou o Draw, que fez uma tatuagem do Draw. Aqui, e tem a tatuagem com o rosto do Draw, e aqui tem o Spotify embaixo. Aí eu falei pra ele, ele lembra que ele conversou comigo, eu não sei por que você tá brigada com o Draw. Eu falei, cara, isso nem envolve você, não vamos conversar sobre isso. E a gente conversou com ele, foi super tudo lá, o motel. E aí, meses depois, o Draw parou de falar com esse menino, e aí meses depois o Draw falou que queria dar uma vingança em mim. Aí foi atrás desse menino de novo, porque o menino até tatuou ele, né? Eu lembro que as palavras que ele falou pra isso foi pra mim. Ele falou, eu me vinguei, porque depois eu fiz ele pagar um motel pra mim também. Aí esse motel tem até fotos, eu não tenho essas fotos, a Henrique deve ter, Henrique que é um outro tópico aqui. Mas, enfim, aí também teve todo um rolê que esse menino, que é super fã dele, se hospedou uma vez no mesmo prédio do que ele, e aí ele ignorou a existência do menino, aí o menino passou por dificuldade, teve ambulância, e o Draw ignorou tudo. Aí, sem falar do dia que a gente tava lá, eu e a Daiane na casa dela, ela tinha até comentado sobre isso, que o menino deu um presente pro Draw super fofo, e aí o Draw deixava, tipo, jogado, dizendo que esse otário tinha dado pra ele esse presente. Enfim, coitado dele, esse menino. Dela, no caso, que ela falou, foi na casa do Draw, tá? A gente tava lá e ele falou isso pra gente. Na live do Drink Day. Foi ele que bancou? Mandou os R$3.000? Tava bastante dinheiro naquele Pix, viu? Ele deu bastante dinheiro, ele tinha muito dinheiro. O que você tá tirando? O que você tá fechando, meu celular? Achei que era o Eu tô lendo aqui, não, esse é o meu. Tá, aí... Bom, eu ia mostrar algumas coisas aqui de pessoas que vieram me relatar. Porque ontem eu fiz a live, falei, e aí vieram muitos relatos pesados, relatos ruins, e a maioria das pessoas não quiseram ser expostas. Porque são situações pesadas, situações que envolvem coisas criminosas, e aí não querem ter o nome envolvido. Outras pessoas têm até medo de aparecer por causa da situação que é lá em Belém, que o pai da Osmi é um bofe da polícia, então as pessoas se cagam, né? E eu tenho certeza que, bom... Eu não tenho medo aqui em Brasília, não, aqui em Cotia, mas enfim, vou ficar meio cagada, mas vou ter que falar mesmo. Outra situação é essa do pai dele, que ele falou que, meus pais me amam, sei lá o quê, por favor, pai dele, não me mata. Mas enfim, ele falou que os pais dele amam, que ele tem família, que o dinheiro não vinha dos fãs, não, das pessoas que bancavam, mas o nome dele, até ele teve que mudar, né? Porque o nome dele é Osmar Neto, e Osmar é o nome do pai dele, e aí ele não querendo usar o nome do pai, porque o pai ficou super puto quando viu que ele fazia live na internet usando o nome dele.
dele, teve que mudar pra Oscar. Mas no RG a gente consegue ver a realidade. Então, tanto que ele falou pra mim já várias vezes que fugiu de Belém pra fugir do pai, que teve várias brigas. Então, essa é outra história. Então, outra mentira também de que tem situação boa, que os pais amam. Banca, né? Os pais bancam, porque hoje em dia o único motivo do Drau conseguir ter um teto é porque ele trabalha com o pai dele, porque ele largou as lives, né? Porque, bom, a gente imagina o porquê, não tinha mais ninguém pra bancar ele, e aí hoje em dia ele trabalha como social media. Não sei como é que ele banca uma cobertura no Morumbi? É no Morumbi, não. É no Morumbi. No Morumbi, no Paraíso Morumbi, com dinheiro de social media, trabalhando pro pai, que uma casa com 2 quartos. Que isso aí vai pra 5, 6 mil reais. Mas, bom, tem que descobrir a Receita Federal. As histórias, eu ia buscar os prints aqui das várias conversas que a gente teve, mas, tipo, são conversas muito longas e ia ficar muito chato de mostrar aqui pra vocês. Se vier a ser necessário, eu gravo e posto no Twitter depois. A história também de que eu cresci em polêmica, mentira também da porra. Eu tive uma com a Paris Bruxa. Quem é que cresce com a Paris Bruxa? Você tem que assumir os seus B.O., Drau. E, ó, vou falar a verdade aqui. Deixa eu só vir falar a verdade aqui. Drau, você não se escora em música e você não se escora em live com o GP porque você não tem carisma pra sustentar isso nunca que você ia conseguir, entendeu, amor? Você não faz uma live com um garoto de programa porque você jamais ia conseguir. Você jamais ia conseguir sustentar, entendeu? Porque você é uma pessoa sem personalidade. Então, se eu faço a minha música e se eu arraso pra caralho subindo na porra de um palco, é porque eu mereci estar ali e eu me coloquei naquele lugar, entendeu? Ninguém precisou me colocar naquele lugar. Eu faço o que eu quiser porque eu sou a dona da porra toda, caralho. Então, Drau, vai tomar no meio do seu cu, tá bom? Você nunca conseguiria fazer o que eu faço porque você não tem talento. Ai, esse negócio é engraçado, essa história aí de que você falou de live com o GP. Tá fazendo live de GP, né? Porque o Drau até em cima do veterinário dele tava dando em cima. E esses dias ele mostrou a conversa pra mim, que tava marcando de ir no... ia fazer o veterinário pagar pra eles irem assistir o Wicked junto. Então, assim, é um nível de safadeza que eu não sei. Esses dias me mandaram mensagem dizendo que ele tava dormindo na casa de um, tipo, 2 dias na casa de um, 2 dias na casa de outro. Eu até conversei com uma das minhas amigas, que também não vou poder expor, que falou que naquele after da Vegzinha saiu pra uma outra casa, ficou 2 dias lá, fazendo as pessoas pagarem bebida e depois dando em cima de gente. Aí falou desse negócio da Vegzinha, disse que a Vegzinha apalpou ele. Eu nem sei em quantas bundas a mão do Osmar já passou, só da Zig Estúdio, minha filha. Passou a mão na Daiane. Todo mundo que ele faz é passar a mão. Mel também, todo mundo pode confirmar, todas as minhas amigas. Mas, enfim, pra falar dos outros é fácil. Tá, crise polêmica, tal. Agora eu vou chegar na parte que é o foco, que é o que a gente tinha falado sobre tudo. Não, calma aí. É que umas fazem live de GP e outras são GP na vida real. E vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso, gente. Eu não vou fazer outra live sobre isso, não. Verônica, eu vou te fazer um expose de um doido paraense aí famosinho. Sempre foi uma gala seca e agora está com a narrativa esquisita de que foi agredido no show da Gaga. Fico triste pelo Caio ter passado, pelo que ele passou. O cara, Caio? Eu não tava lá, não. Essa aproximação deles foi sério. Ele sempre foi uma bosta. Tá, isso aqui é uma pessoa de Belém, eu não vou mostrar também. Deixa eu pegar um outro print. É babado, esse sempre foi um asco, uma personalidade altamente questionável com claros desvios de caráter. Tem uma extensa lista de desafetos aqui em Belém. Pode perceber que a cada 6 meses sempre estava com uma galera nova. Ele sempre tretava com todo mundo que se relacionava e sempre esteve errado. Outro fato também. Aí tem um outro aqui que falou: é péssimo todo mundo, já teve contato, abrisse a boca, tem um nojo toda vez que lembro que foi amigo. Vazei o arroba. Mas aí depois, quando o menino comentou o Drau foi lá e bloqueou ele. Pois enfim, quem bloqueia é porque tem medo de saber. Tá, tem até o print do bloco aqui também, né? Tá, isso são algumas. Agora, voltando pra história da Gaga, eu acho que faltou muito eu contextualizar pra vocês quem é a Henrique. Que a Henrique é a pessoa que... Bom, o Drau falou que não queria expor mais ninguém, mas já expôs o nome da Henrique, expôs até o Eros. Todas as minhas amigas foram expostas na live, mas nenhuma das minhas amigas tem vergonha das coisas que faz, não, igual você deveria ter. O Henrique é essa pessoa aqui, que o Henrique é o da esquerda. Porra, não acredito que tem uma fotinha com filtro de cachorro que o Henrique me mandou pedir pra ele. Meu Deus. E aí, bom, o Henrique foi chamado de menino qualquer... Ele foi chamado de garoto que não sabia da história. Foi dito que o Henrique estava bêbado
Porque se for falar de gente que faz coisa bêbada, acho que você tem que ser o primeiro bêbado, e não só bêbado, né? E aí eu queria mostrar pra vocês, o Henrique é uma das poucas pessoas, eu até brinquei com o Henrique uma vez, porque o Drauzio sempre fazia merda com ele, eu falava, porra, para de ser amigo desse menino. Eu falo mesmo, porque olha as coisas que esse menino faz, olha as coisas que esse menino já fez. E aí o Henrique continuava sendo amigo dele, já defendeu muito ele. Verdade, esse Henrique já é foi meio muito atrás do besta, Henrique. foi amizade mesmo. É melhor Tadinha amigo dela, do eu menino gosto que o tanto Drau dela. acha que está namorando, né? Mas, enfim, só pra deixar Obrigada, isso, gente, quem tá claro. dando sub, tá? Entre outras Thank you. mentiras, né? Que no início era amigo, no início da história era amigo, e depois virou namorado e tal. Falta alguma coisa? Ah, e também história de que tava dançando e caiu numa bandeja. Quem é que dança a ponto de cair numa bandeja num show com 2 milhões de fazendo pessoas? bandeja, igual a Quem é que garota do levou uma blog. bandeja? Bandeja, O cambista levou uma bandeja, subiu bandeja. no cambista. Aí depois a história de que jogou o não. celular no mar, mas invadiram uma conta no Twitter dele, mas na live dele essa conta já não tinha sido invadida. E outra coisa que me assustou bastante foi a pessoa não ter, tipo, celular, não ter chip, mas ter vários prints. Então, pra vocês verem, é uma pessoa que é meio estranha, né? Que guarda prints de coisas que vão rolando, mas enfim, eu também tenho as minhas conversas aqui. Caso seja necessário, eu posso buscar, mas é porque são tantas conversas e são tantas coisas desnecessárias e eu não quero ficar mostrando ou caçando isso. Eu não tive nem tempo, né? Porque eu comecei. Eu nem queria fazer essa live hoje, eu queria depois juntar umas coisas, mas é bom já terminar isso de uma vez. Eu Quer vi falar alguma muita outra coisa? gente comentando sobre o seu áudio, que você mostrou ser muito sem pé na cabeça. E eu acho que você deveria mostrar da data mandada. Ah, gente, então. Porque esse é o ponto todo dessa situação, gente. Tipo O assim, ponto ele da quer se fazer situação doido. Gente, então eu vou mostrar Estou pra gagging. vocês o dia que a Henrique... Ele falou que a Henrique tava bêbada Com toda quando essa mandou o situação. áudio. O áudio eu recebi no Estou domingo. really gagging. Porque o Henrique foi a única pessoa nessa situação toda que estava do lado certo. Porque o Binho apanhou por causa da Osmar, ele pegou o celular dele, ele nem tinha falado dessa história, né? Agora ele revelou, finalmente alguns detalhes vão se mostrando. Pegou o celular do menino e saiu fugindo e deixou o menino pra apanhar, dizendo ele que queria dar close de bad boy. E que bad boy é esse que deixa o namorado pra apanhar? Que apanhou por causa dele, não merecia também o Binho. Ele é muito frouxo. E aí o Henrique encontrou o Binho depois dessa história e ficou até 6 da manhã resolvendo as coisas enquanto o Drau tava jogado na praia. Umas amigas minhas viram ele também lá, jogado, molhado. E aí depois eu ainda fiquei sabendo que quando o Binho finalmente conseguiu contato com o Osmar, a primeira coisa que o Osmar falou quando atendeu foi: oi, relaxa, eu tô bem. Sendo que o menino tinha acabado de ser espancado, largado, mas é um nível de egoísmo Meu atroz. Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui os áudios. Aqui, ó. Os dois estavam lá no Liga, show, tá e podre, Drau o chat não tá tava carregando. lá, tipo, ele queria beijar, enfim. Então, E aí o Drau falou pra mim que ele não tava mais bebendo. Atualizando, quer que eu mostre? Pelo que o Binho me contou. E aí o Binho falou que ele tava querendo subir em cima de um negócio de bebida. The pra gag conseguir um is show melhor e todo mundo MTM não exploded. sobe, porra. Tá Domingo. bêbado, caralho. Vai atrapalhar todo mundo, tá todo mundo reclamando. Tipo, o Binho falou que tinha uma pessoa que subiu no colo da outra. E aí eles começaram a xingar ela e tudo mais, tipo, começaram a bater. E aí falaram assim, não sobe. Aí ele subiu. Aí ele caiu em cima de uma barraca de bebida. Tipo, Gente, mas esse aqui, ó, vou contar pra você, mas precisa ser 100% secret. Mas ela deixou eu mostrar os áudios, tá? Isso aí era na época, era 100% secret, mas depois ela 100% deixou. secret. Você consegue? derrubou as frutas, Mama, só dá- consigo Por não. enquanto só. Não, vocês podem sair se vocês pagarem, tipo, 400 reais. Aí o Drau negociou ali e foi pra 300. Aí, tipo, eles fizeram uma rodinha, tipo, em volta do Binho pra ele fazer o Pix e ninguém roubar o celular dele, sabe? Eles até, tipo, proporam pra rotear o Wi-Fi e tudo mais, pra dar certo mesmo, pra ele conseguir pagar e, tipo, eles ficarem de boa. E aí o Binho no meio... Pega ladrão, pega ladrão. Que roubando, porra. Aí não pega ladrão. Que tudo, gente, eu pego ladrão aqui no meio da praia, amiga. E aí, enquanto o Binho tava lá fazendo o Pix, abriu o app do banco, o Drau... Quem que tá mandando coisa pegou da o celular G1? do Binho, saiu correndo. E aí o Binho ficou lá, tipo, pegaram ele pelo pescoço, seguraram ele lá, enquanto os caras da barraca foram atrás do Drau. E aí, tipo, ele ficou lá, aí o Binho, tipo, a história do Binho foi que ele tava lá, os amigos do Drau sumiram, né? Amigos entre aspas, né? Amigos. Cara, olha o zap. Fugiram, aí ficou lá o Binho, e aí falaram assim, ele não voltou tão cedo, aí falaram assim, esse é o celular dele? Dá então. Aí, tipo, foi meio que pagamento, né? E aí parece que encontraram o Drau também, bateram nele, pegaram o celular do Binho. E aí, enfim. E nessa, tipo. Enfim, gente, eu não vou mostrar todos os áudios de novo, porque eles já foram mostrados e eu não quero ficar prolongando essa live.
Eu acho que eu já falei mais do que era necessário, eu nem queria reviver isso. A outra mentira também foi a de que eu tinha evitado ele de ir no carnaval. Eu sempre mantive uma amizade, ida e vinda com o Drau. A gente, nesse último ano, a gente não tava brigado, eu nunca quis discutir com ele, eu só me separei, me distanciei. Então sempre tinha uma amizade, tipo, uma amistosidade, porque eu sabia que ele ia estar lá na situação, ele ia aparecer nos rolês por causa dos grupos de amizade, né? Tanto que ele até começou a ficar e quase namorou numa cidade de 17 milhões. Ele foi namorar com o melhor amigo e era uma pessoa que eu tinha pegado uma semana antes. Então, assim, tem gente que força a estar nas situações. E é isso aí. Eu acho que eu não tenho mais o que falar. Tem alguma dúvida que vocês têm? E tem essa foto aqui também. Essa foto aqui eu ia postar. Deixa eu tirar o emoji muso daqui. Essa foto aqui eu ia postar. Deixa eu deixar ela aqui com vocês, pra vocês. Sobre o dia da situação, ele esquipou essa parte. Mas esse é o dia aqui pré-meu aniversário. Nossa, eu queria que ela contasse o que aconteceu Pode nesse ficar com dia essa aí. foto aí. E a data aí, amiga? E a data? Tá ali, 15 de março. Ai, Pode pegar essa foto aí também. Depois tem as histórias e tal. Mentira, não fiz isso, não estava lá. Amiga, conta aquilo. Alguma coisa? Alguma outra coisa que eu deixei de desmentir? Ou algum detalhe que vocês têm dúvida? Chamado ele ou que ele tava no grupo, mas isso é total irrelevante. O fato é que eu tinha chamado ele pro meu aniversário e ele apareceu um dia antes, bêbado, doido. Não dá pra ir a situação mensagem. do aniversário é porque ele tá deturpando. Velho. Ele tá tentando transformar, porque eu contei a história de que ele tinha feito mal pra mim, que eu tinha Não beijado dá. ele, depois ele falou aquela coisa pra mim, e aí ele abafou isso, e aí mostrou Vou ligar o grupo pra ela. pra tentar dar um close de fodão, sendo que nem era essa situação. Então se eu chamei ele não me... Vou ligar. Tô ligando pra mim. Eu recebi mensagem até de 2... Miga! Wait, toma! Sério, Jesus amado. Enfim, gente, eu recebi várias mensagens falando sobre a pessoa que o Osmar é. Recebi mensagem de... Eu tava conversando até com ex-ficantes e ex-namorados dele, né? E todos me conversando, falando que estavam super felizes de eu ter dado esse exposed. Mas, enfim, é uma pessoa que eu tenho certeza agora que não vai ter nenhum ciclo de amizade, porque todo mundo sabe a realidade que ele é. Só trouxe mais à tona, só vazou mais coisas, então vai ser uma pessoa que vai acabar sozinha. Enfim, quem sabe, gente. E é o que é. Então, eu não vou falar mais sobre isso. Eu não quero mais saber dessa situação. Então, eu também já tô achando que a situação tá ficando feia. Essa situação Tá ficando feio mesmo. Eu não quero mais comentar sobre isso, não vou mais rebater. Eu nem gosto de ficar fazendo briga. Meu Deus do céu, eu só quero que isso pare. Porque eu sei que no... Quem sabe, sabe. No dia seguinte, eu vou acordar e todas as minhas amigas sabem a verdade, todas as minhas amigas vão estar comigo, as pessoas que me acompanham também. E enquanto isso, ele não tem ninguém. Mas isso tem um motivo. Então, quando várias pessoas não gostam de uma pessoa, eu imagino que não seja ela a certa, né? É só vocês analisarem. Aí é isso. Eu não quero mais falar sobre, e por mais que tem gente que me deu hate, pra mim isso tanto faz. No final das contas eu durmo com o travesseiro tranquilo na cabeça. E não fazendo mentira. Uma pessoa que mora no 18º andar do Morumbi, tem 7 vinis de R$500 na casa, um gato de R$5.000, depois dizer que pedi vaquinha no Twitter, sendo que ainda é bancada pelo pai, é muito feio. E essa figura eu faço. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E é isso. Beijo. Beijo, amiga. Gente, eu acredito que a parte da VEG foi muito sobre ela achar que ele iria apoiar ela e ter colocado outra pessoa que ela mal tinha intimidade pra tomar a frente, né? Eu acho que foi sobre isso aí. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa história também. Entendeu? Meio gag. Mas é assim, a única coisa que eu acho que o veredito dessa conversa, de todo esse assunto, dessa situação, é quem sabe, né?
da índole de cada pessoa. E quem conhece a Verônica sabe que a índole dela tá longe de ser ruim. E ela tá longe de ser uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, a minha amiga é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Ela é uma pessoa de coração muito bom, uma pessoa de um coração lindo, entendeu? Ela não manipulou ninguém, eu pelo menos nunca fui manipulada pela Verônica. As coisas que eu fiz por ela foi porque eu sou amiga dela. Ela nunca me pediu, amiga, não faça isso. Ela nunca me pediu pra fazer nada contra alguém. Ela jamais faria isso, entendeu? Então tudo que eu fiz não foi nada manipulado. Foi em respeito à nossa amizade. You know? E já nem venham falar que negócio de mas aí você é amiga dela e beijou ele. Não é porque ele é seu marido que ele tem que ser seu marido, entendeu? E aí ela deixou, eu falei, então é dentro. Mas enfim, o meu veredito é esse, né? Estou com minha amiga e é isso. Estou com a minha amiga, eu tenho um top 3 trindades de amizade. Amizades pra qualquer coisa na minha vida. Que são Bineto, AK-47 e Verônica Volt. Elas são como é que se fala? A Holy Trinity das minhas amizades. Então estarei com elas pro que der e vier, ok?